Oi, meus leitores do coração, eu tô aqui com vocês mais uma vez nesse final de semana. A gente terminou o segundo livro, né, da última vez que a gente se encontrou, da Cidade da Lua Crescente, e eu recebi uma sugestão de leitura de uma trilogia que eu sou apaixonada, que chama A Princesa das Cinzas, que inclusive é o nome do primeiro livro. E eu já tinha feito a leitura desses 3 livros, mas não para vocês, não aqui nessa comunidade maravilhosa que a gente está criando. E obrigada pelos 100 membros, eu estou muito feliz, muito obrigada por vocês terem estado comigo até aqui. Eu recebi um comentário de alguém que disse que ama lavar os pratos comigo, e eu estou muito feliz que venham muitos pratos, que venham muitas noites de sono, que a minha voz possa levar vocês a lugares que a imaginação ainda não foi. Mas voltando ao assunto aqui, eu achei muito legal trazer essa trilogia no intervalo do livro que eu estava lendo junto com vocês, né, da sequência da Casa de Céu e Sopro. E eu vou fazer uma breve descrição de como se inicia esse livro, né? Tem a capa, que é muito bonita, e logo em seguida da capa, contracapa, dedicatória e tudo, tem um mapa de onde começa essa história, de onde se passa, na verdade, essa história, com todos os países, com os mares, com as fronteiras. E logo em seguida, na outra página, tem um mapa específico da cidade chamada Astria. Também bem bonita, rodeada por mares. Tem detalhamento das montanhas, dos lagos. Muito bonito. Se vocês tiverem curiosidade, vão fazer uma pesquisa para vocês verem como tudo está muito detalhado. Muito carinhoso, muito bem feito. E essa é uma das coisas que mais me encantou nesse livro, né? São esses pequenos detalhes. Então, como eu já enrolei vocês bastante, sem mais delongas, vamos à leitura. Livro 1 da trilogia Princesa das Cinzas, que também se chama Princesa das Cinzas. Prólogo. A última pessoa que me chamou pelo meu verdadeiro nome foi minha mãe, em seu derradeiro sopro de vida. Aos 6 anos, minha mão ainda era pequeno bastante para ser completamente coberta pela dela. Minha mãe apertou forte e doeu tanto que eu mal notei aquela outra coisa. Foi tão forte que quase não percebi a prata da faca pressionada em sua garganta ou o medo em seus olhos. "Você sabe quem é você?" disse-me ela. Sua voz não vacilou, mesmo quando as gotas de sangue brotaram onde a lâmina cortou sua pele. "Você é a única esperança do nosso povo, Teodosia." E então cortaram-lhe a garganta e tomaram meu nome. Tora. Tora! Eu me viro e vejo Crescentia vindo em disparada na minha direção pelo corredor dourado do palácio. As saias de seda cor-de-rosa erguidas, enquanto corre em um sorriso largo no rosto lindo. Suas 2 criadas esforçam-se para acompanhá-la, os corpos definhados desaparecendo debaixo dos vestidos simplórios. Não olhe no rosto delas, não olhe. Digo a mim mesma. Nada de bom aconteceu ao olhar, ao ver seus olhos sem brilho e as bocas famintas. Nada de bom aconteceu ao ver quanto elas se parecem comigo. A pele morena e os cabelos escuros. Isso só faz a voz em minha cabeça ficar mais alta. E quando a voz fica alta o suficiente para passar entre meus lábios, o Kaiser fica furioso. Não vou me enfurecer. O Kaiser, ele me manterá viva. Essa era a regra que aprendi a seguir. Eu me concentro em minha amiga. Cres torna tudo mais fácil. Ela usa a felicidade como se fossem raios de sol, irradiando-a para aquecer aqueles à sua volta. Sabe que preciso dela mais do que a maioria, por isso não hesitem em alinhar os passos com os meus e andar de braços dados, bem apertados. É espontânea, com o seu afeto de uma forma que somente algumas pessoas abençoadas conseguem ser. Ela nunca amou alguém e o perdeu. Sua beleza infantil e natural a acompanhará até que ela envelheça. Traços delicados e grandes olhos cristalinos que nunca viram qualquer horror. Cabelos louro claros pendem em uma longa trança sob o ombro, cravejada em dezenas de pedras do espírito que reluzem ao sol que atravessa os vitrais da janela. Tampouco posso olhar as pedras, mas mesmo assim posso senti-las,
um leve puxão sob a pele, me atraindo na direção delas, me oferecendo seu poder se eu quiser pegar. Mas eu não farei isso. Não posso. Pedras do espírito eram sagradas antes que Astrea fosse tomada pelos Calovaxianos. As pedras preciosas vinham das cavernas que se estendiam sob os 4 cantos principais. Uma para cada um dos 4 grandes deuses e deusas, do fogo, do ar, da água e da terra. As cavernas eram o centro de seus poderes, tão impregnadas no sobrenatural que as pedras em seu interior investiam-se de uma magia própria. Antes do cerco, os devotos passavam anos na caverna dos deuses ou das deusas a quem juraram lealdade. Lá dentro, eles adoravam a deidade e, se fossem dignos, seriam abençoados, imbuídos com o poder do seu deus ou deusa. Então, usavam seus dons para servir Astrea e seu povo como guardiões. Isso foi uma vida atrás, antes. Após o cerco, o Kaiser ordenou a destruição dos templos e mandou dezenas de milhares de astreanos escravizados garimpar pedras preciosas nas cavernas. Viver tão perto do poder dos deuses não é mais uma escolha que as pessoas fazem, mas uma que é feita para elas. Não há mais um chamado ou juramento de fidelidade e, por isso, a maioria dos que são enviados para as minas logo enlouquecem e pouco tempo depois morrem. E tudo isso para que os ricos possam pagar uma fortuna para se cobrirem de pedras preciosas, sem nem sequer proferir o nome dos deuses. É sacrilégio para nós, mas não para os Calovaxianos. Eles não acreditam, e sem bênção dos deuses, sem o tempo passado nas profundezas da terra, eles têm acesso apenas a uma sombra do poder de um verdadeiro guardião, independentemente da quantidade de pedras preciosas que usem, que no geral é bastante. As pedras da água na trança de Cres poderiam dar um guardião treinado o poder de engrenar uma ilusão tão forte a ponto de criar um rosto inteiramente novo, mas para Cres, elas só emprestam luminosidade à pele, rubor aos lábios e faces, brilho aos cabelos dourados. Pedras da beleza é como os Calovaxianos a chamam agora. Meu pai me enviou um livro de poemas de Líria, conta ela. Sua voz se torna tensa, como sempre acontece quando fala comigo do pai. Devíamos levá-lo ao pavilhão e traduzi-lo. Aproveitar o som enquanto ainda o temos. Mas você não fala liriano, digo, franzindo a testa. Cres tem um talento para línguas e literatura. 2 coisas para as quais seu pai nunca teve paciência. Como o melhor guerreiro do Kaiser e chefe do seu exército, o Tem entende a batalha e armamento. Estratégia e carnificina, não de livros e poesia, mas ele tenta por causa dela. A mãe de Cres morreu quando ela era ainda bebê, assim, o Tem é toda a família que lhe resta. Entendi algumas expressões aqui e ali, mas meu pai mandou que o poeta traduzisse uma parte, então posso decifrar o restante. Você sabe como meu pai gosta de enigmas. Ela me olha de lado para ver minha reação, mas tomo cuidado para não deixar transparecer nada. Faço o possível para não imaginar o pai de Cres pressionando seu punhal contra o pescoço de um pobre poeta magricela debruçado sobre seu trabalho, ou a maneira como ele levou o mesmo punhal ao pescoço de minha mãe há tanto tempo. Não penso no medo nos olhos dela, a mão dela na minha, sua voz forte e clara, mesmo naquele momento. Não, eu não penso nisso. Eu vou enlouquecer se pensar. Bem, vamos decifrá-los bem rápido, nós 2 juntas. Digo-lhe com um sorriso, esperando que ela acredite. Não pela primeira vez, me pergunto o que aconteceria se eu não reprimisse um tremor quando ela menciona o pai. Se eu não sorrisse e fingisse que ele não é o mesmo homem que matou minha mãe. Gosto de acreditar que Cres e eu somos amigas há tempo suficiente para que ela compreendesse, mas esse tipo de confiança é um luxo que não tenho. Talvez Dagmar esteja lá, diz Crescentia, baixando a voz a um sussurro conspiratório. Você perdeu a ousada escolha de trajes dela no almoço da Condessa ontem. Os olhos dela cintilam com um sorriso. Não me importa. O pensamento vem repentino e afiado como uma picada de abelha. Não me importa se Dagmar for ao almoço, nua. Não me importo com nada disso. Empurro o pensamento bem para o fundo e o enterro, como sempre faço. Pensamentos como esse não pertencem à Tora, pertencem à voz. Em geral, não somente sussurros fáceis de ignorar, mas às vezes se tornam mais altos e se derramam em minha voz. E aí, é aí que me vejo encrencada.
Eu me ancoro em Cress, em sua mente tranquila, em seus prazeres simples. Duvido que alguma coisa possa superar as penas de avestruz com que ela se cobriu mês passado. O sussurro de volta. Ah, foi bem pior dessa vez. O vestido dela era de renda preta. Dava praticamente para ver a roupa íntima. Ou a falta dela. Não! Grito, fingindo estar escandalizada. Sim! Disse que ela está querendo seduzir o Duque Clarence, afirma Cress. Embora a razão, eu não posso imaginar. Ele tem idade para ser pai dela e cheira a carne podre. Ela franze o nariz. Se pensarmos nas dívidas do pai dela, digo, ressentinte, arqueando a sobrancelha. Os olhos de Crescentia se arregalam. Verdade? Onde você ouviu isso? Quando me limita a sorrir em resposta, ela suspira e me dá uma cotovelada de leve na lateral do corpo. Você sempre sabe das melhores fofocas, Tora. É porque eu ouço as pessoas, digo com uma piscadela. Não conta a ela o que estou tentando ouvir de fato, que filtro cada boato enfadonho em busca de sussurros sobre a resistência astreana, de qualquer esperança de que alguém ainda esteja lá fora e algum dia possa vir me resgatar. Nos anos que se seguiram ao cerco, corriam sempre histórias sobre astreanos rebeldes lutando contra o Kaiser. Uma vez por semana eu era arrastada até a praça principal para ser açoitada por um dos homens do Kaiser, a fim de servir como exemplo enquanto as cabeças de rebeldes mortos em batalhas apodreciam em estacas atrás de mim. Eu conhecia a maior parte daqueles rostos. Guardiões que haviam servido minha mãe. Homens e mulheres que tinham me dado doces e me contado histórias quando eu era pequena. Eu odiava aqueles dias, e na maior parte do tempo odiava os rebeldes, porque parecia que eles estavam me machucando ao incorrer na ira do Kaiser. Agora, porém, praticamente todos os rebeldes estão mortos, e restam apenas sussurros de rebelião. Comentários fugazes sobre rumores, quando os cortesãos esgotam os assuntos. Faz anos que o último rebelde foi apanhado. Eu não sinto falta daquelas punições, sempre mais violentas e públicas que quaisquer outras, mas sinto falta da esperança a qual me agarrava, a sensação de que eu não estava sozinha no mundo, de que um dia, talvez, meu povo venceria e poria fim a meu sofrimento. As nossas costas, passos soavam cada vez mais alto, pesados demais para pertencer às escravas da Cress. Lady Crescentia, Lady Tora, chama uma voz masculina. A mão de Cress aperta mais o meu braço e sua respiração fica em suspenso. Vossa Alteza, diz Cress, virando-se e abaixando sem uma mesura e puxando-me com ela. O título faz meu coração disparar, embora eu saiba que não se trata do Kaiser. Eu reconheceria a sua voz a qualquer lugar. Ainda assim não relaxo e por completo até me erguer da mesura e confirmar que eu estou certa. O estranho tem o mesmo cabelo louro cor de trigo, os mesmos olhos azuis frios, o mesmo maxilar quadrado do Kaiser, mas o homem à minha frente é muito mais jovem, talvez um ano mais velho que eu. Prince Soren. Me dou conta. Surpresa. Ninguém falou do seu rosto e do seu retorno à corte. O que é surpreendente, pois os Calovaxianos são muito mais apaixonados por seu Prince do que pelo Kaiser. A última vez que eu o vi foi quase 5 anos atrás, quando ele era um garoto de 12 anos, magricela, bochechudo e com uma espada de madeira sempre na mão. O homem diante de mim não é mais magricela e suas bochechas perdem as curvas infantis. Na bainha presa à sua cintura ainda há uma espada, mas não é mais de madeira. Trata-se de uma lâmina de ferro forjado, cheio de marcas de uso, o punho reluzindo com pedras do espírito, dessa vez usadas em busca de força. Quando criança, vi guardiões da terra fortes o bastante para arrastar rochas com o triplo do seu peso como se fossem ar, mas duvido que as pedras do espírito do Prince façam muito mais do que acrescentar um peso extra para emprenhar a força dos golpes dele. Não que isso tenha alguma importância. Durante os 5 anos de treinamento de Soren com Thain, aquela espada fez verter mais do que uma justa parcela de sangue. Na corte, ouvem-se sempre sussurros sobre proezas do Prince em batalha. Dizem que ele é um prodígio, mesmo para os padrões calovaxianos. O Kaiser gosta de tratar o Prince como uma extensão de si mesmo, mas as façanhas do Prince Soren só servem para ressaltar as fraquezas do Kaiser. Desde que tomou o trono, o Kaiser tornou-se preguiçoso e acomodado, mais interessado em promover banquetes e bebidas do que tomar parte nas batalhas. Eu me pergunto o que o Prince está fazendo aqui depois de tantos anos.
embora eu suponha que seu aprendizado com Tem tenha chegado ao fim. Agora ele é oficialmente um adulto, e eu só posso deduzir que em breve estará liderando os próprios exércitos. Ele se curva ligeiramente e leva as mãos às costas. Sua expressão plácida não muda, parece esculpida em mármore. É bom rever vocês duas, espero que estejam bem. Não se trata de uma pergunta, na verdade, mas ainda assim Cres responde com um sim alvoroçado, prendendo um fio de cabelo atrás da orelha e alisando as dobras da saia, mal conseguindo fitá-lo nos olhos. Ela se derrete por ele desde que éramos crianças, assim como todas as outras garotas de nossa idade que cresceram se imaginando princesinhas. Para Cres, porém, essa nunca foi uma fantasia sem fundamento. Astrea é apenas um dos territórios que seu pai conquistou para o Kaiser. Dizem que o pai dela tomou mais reinos que qualquer outro chefe militar, e ninguém pode negar de que sua ascensão e a ascensão de sua filha, a princesa, seria uma recompensa justa. A tamanha lealdade. Desde que Cres alcançou a maioridade 6 meses atrás, os boatos sobre o casal cresceram e se tornaram ensurdecedores na corte. Seria essa a razão para o retorno do Soren? E se esses rumores alcançarem? Onde quer que ele tenha estado e ele não demonstra? Seus olhos deslizam por Cres como se ela fosse nada além de ar e luz. Pausando, porém, em mim? Sua testa franze da mesma forma que a de seu pai quando olha para mim, embora, pelo menos no caso dele, o olhar não venha seguido de um sorriso presunçoso ou malicioso. Fico feliz em saber, diz ele a Cres de maneira fria, rápida e clara, embora seus olhos continuem nos meus. Meu pai está requisitando a sua presença, Lady Tora. O medo envolve meu estômago como uma serpente faminta, apertando até que eu não consigo mais respirar. O impulso de correr cresce em mim e o luto para manter as minhas pernas imóveis, mas eu não fiz nada. Tenho tomado muito cuidado, mas, por outro lado, não preciso fazer alguma coisa para ser alvo da ira do Kaiser. Sempre que há uma suspeita de rebelião nas dependências dos escravos ou um pirata astriano afunda um navio calovaxiano, sou eu que pago o preço. A última vez que ele me convocou, mal faz uma semana, foi para que me chicoteassem em represália a um motim nas minas. Bem, minha voz treme a despeito dos meus esforços para mantê-la firme. Não devemos deixá-lo esperando. Por um breve momento, parece que o príncipe Soren vai dizer alguma coisa, mas em vez disso, ele comprime os lábios e me oferece o braço. Traidor. O trono de obsidiana ergue-se em um estrelado no centro do salão. Um espaço circular de teto abobadado. O assento imenso e pesado foi esculpido em pedra negra sólida, no formato de chamas que parecem lamber a quem se senta nele. É simples, quase feio, em meio ao ouro e à grandeza que o circulam, mas sem dúvida é imponente, e é isso que importa. Os calovaxianos acreditam que o trono foi tirado dos vulcões da antiga Calováxia e deixado aqui em Astria para eles e seus deuses como garantia de que um dia viriam e salvariam o país de suas rainhas fracas e voluntariosas. Eu me lembro de uma história diferente, sobre o deus do fogo astriano, Rouzar, que amava tanto uma mulher mortal que lhe deu um país e um herdeiro com seu sangue. Essa história é sussurrada agora em minha mente por uma voz familiar e cadenciada, mas que como uma estrela distante para a qual você tenta olhar e desaparece rapidamente e tento me concentrar nela. É melhor deixá-la esquecida. De qualquer forma, é mais seguro viver apenas no presente, ser uma garota sem qualquer passado por ansiar e qualquer futuro que lhe arrancarem. A multidão densa de cortesãos, usando roupas mais finas, abre-se com facilidade para o Prince Soren e para mim, enquanto seguimos em direção ao Kaiser. Como Cres, os cortesãos usam as pedras da água azuis em busca da beleza e as pedras do ar transparentes em busca da graça. Tantas que olhar para elas quase cega. Há outras, pedras do fogo vermelhas para o calor, pedras da terra amarelo-douradas para a força. Examino o salão, em meio a um mar de pálidos e louros calovaxianos. Ion se destaca em seu lugar ao lado do trono. Ele é o único outro astriano que não está acorrentado, mas não é exatamente uma visão agradável. Após o cerco, ele se entregou ao Kaiser e implorou por sua vida, oferecendo seus serviços como guardião aéreo. Agora o Kaiser o mantém por perto para usá-lo como espião na capital e como curandeiro para a família real. E para mim, afinal. Não é tão divertido me espancar se eu desmaiar por causa da dor.
Ion uma vez jurou servir os nossos deuses e a minha mãe. Usa seu dom para me curar apenas para que os homens do Kaiser possam me atacar de novo, e de novo, e de novo. Sua presença é uma ameaça tácita. Ele raramente tem permissão para participar das recepções da corte. Em geral, só aparece durante minhas punições. Se o Kaiser pretendesse me espancar, ia querer fazê-lo em um lugar mais público. No entanto, ele não descartou essa possibilidade, motivo pelo qual Ion se encontra aqui. O Kaiser dirigiu um olhar incisivo para Soren, que solta meu braço e se mistura à multidão, me deixando sozinha sob o peso do olhar de seu pai. Sinto-me atenta e começo a me agarrar a ele, a qualquer um, para não ter que ficar sozinha. Mas eu estou sempre sozinha. A essa altura já deveria estar acostumada, embora não creia que esse seja o tipo de coisa com que uma pessoa se acostume. O Kaiser se inclina para a frente do trono. Os olhos gélidos brilhando à luz do sol, que penetra pelos vitrais do telhado, ele me olha do jeito que faria um inseto esmagado que sujasse a sola do seu sapato. Eu, por minha vez, olho para o estrado, para as chamas ali esculpidas. Não enfurecer o Kaiser é o que me mantém viva. Ele poderia ter me matado 1000 vezes na última década e não o fez. Não é uma benevolência? Aí está você, princesa das cinzas. Para qualquer outra pessoa, a saudação pode parecer agradável, mas eu me encolho. Com o Kaiser, há sempre um truque, um jogo em questão, uma linha na qual se equilibrar. Eu sei, por experiência própria, que se ele está brincando com a generosidade nesse momento, a crueldade não pode estar muito longe. De pé à sua direita, com as mãos cruzadas à frente do corpo e a cabeça baixa, sua esposa, Kaiserin Anke, deixa os olhos leitosos e os cílios louros e escassos encontrarem os meus. Um aviso que faz a serpente apertar ainda mais a minha barriga. Solicitou minha presença, Vossa Alteza? Pergunto, fazendo uma reverência tão inclinada que quase me deito no chão. Mesmo após uma década, meus ossos ainda protestam contra aquela postura. Meu corpo se lembra, mesmo quando o restante de mim esquece, que não fui feita para reverenciar. Antes que o Kaiser possa responder, um grito gutural estilhaça o ar. Quando me ergo, percebo um homem parado à esquerda do trono, mantido no lugar por 2 guardas, um de cada lado. Correntes enferrujadas envolvem as pernas magras, os braços e o pescoço, apertando tanto que cortam sua pele. As roupas que ele usa estão esfarrapadas e ensanguentadas, e o rosto é uma massa de ossos quebrados e pele rasgada. Sob o sangue, pode-se ver claramente que ele é um astriano, com a pele morena, os cabelos pretos e os olhos profundos. Parece bem mais velho que eu, embora seja impossível dizer exatamente quantos anos tem e com todo o estrago que ele foi feito. Não o conheço, mas seus olhos escuros buscam os meus como se ele conhecesse, implorando, pedindo, e eu vasculho minhas lembranças. Quem pode ser esse homem? O que ele quer de mim? Não tenho nada para ele. Não me resta nada para ninguém. Então, o mundo se desloca sob meus pés. Eu me lembro daqueles olhos de uma outra vida, engastados em um rosto gentil, uma década mais jovem e livre do sangue. As lembranças afloram, mesmo quando tento reprimi-las. Lembro dele, de pé ao lado da minha mãe, sussurrando algo em meu ouvido para fazê-la rir. Lembro-me de seus braços me envolvendo quando ele me erguia no ar para que eu pudesse colher uma laranja no pé. Lembro de como ele sorria para mim como se partilhássemos um segredo. Reprimo esses pensamentos e me concentro num homem destruído diante de mim. Há alguém que é sempre mencionado em conexão com as rebeliões. Um homem que tem a mão em cada movimento feito contra o Kaiser. Um homem cujo nome basta para lançar o Kaiser em uma fúria tão selvagem que o leva a mandar que me açoitem com tamanha violência que tenho medo de ficar na cama por dias. Um homem cujos atos de rebeldia me causam essa dor estranha, mas que tem sido minha única centelha de esperança quando ouço me permitir imaginar que há um depois para esses anos infernais. Não é de admirar que o Kaiser esteja tão feliz. Ele finalmente capturou o último dos guardiões de Astria e o protetor mais próximo de minha mãe, Ampelio. Minha rainha, diz ele. Sua voz se prolonga, de modo que todos que estão reunidos na silenciosa sala do trono ouvem sua traição. Eu me encolho diante de suas palavras. Não. Quero dizer, não sou rainha de ninguém. Sou Lady Thora, princesa das cinzas. Não sou ninguém. Levo um momento para perceber que ele está falando astriano, pronunciando palavras proibidas que, no passado, usava para se dirigir à minha mãe. Minha mãe. Em outra vida, eu era outra garota.
outro tipo de princesa. A essa garota diziam que um dia ela seria rainha. No entanto, ela nunca quis que aquilo fosse verdade. Afinal, ser rainha significava viver em um mundo onde sua mãe não existia mais. E aquilo era imponderável. Essa garota, porém, morreu há uma década. Não há como ajudá-la. O homem cambaleia sob o peso das correntes. Ele está muito fraco para tentar chegar à porta, mas nem sequer tenta. Em vez disso, desaba no chão a meus pés, os dedos agarrando a bainha do meu vestido e manchando de vermelho a seda amarelo claro. Não, por favor, não! Parte de mim quer erguê-lo e dizer que ele está enganado. Outra parte quer se afastar dele porque esse vestido é lindo e ele está sujando de sangue. E outra ainda quer gritar com ele e dizer que suas palavras vão destruir a nós dois. Mas ele, pelo menos, terá a misericórdia da morte. Ele se recusou a falar com qualquer um que não fosse você? Diz o Kaiser. Corbinha com voz ácida. Eu? Meu coração bate tão forte que me surpreende que toda a corte não possa ouvi-lo. Todos os olhos do salão estão voltados para mim. Todos esperam que eu cometa um deslize, ávidos, pelo menos dos indícios da rebelia, para que possam ver o Kaiser me espancar mais uma vez. Mas não vou dar esse gostinho a eles. Não vou enfurecer o Kaiser e ele me manterá viva. Entoou o mantra para mim, repetidas vezes, mas as palavras vacilam. O Kaiser se inclina para a frente no trono, os olhos brilhantes. Já vi essa expressão muitas vezes. Ela assombra meus pesadelos. Ele é um tubarão que captou o cheiro de sangue na água. Você não o conhece? Esse é o tipo de pergunta favorito do Kaiser. Aquele sem uma resposta correta. Volto a olhar para o homem como se estivesse me esforçando para identificá-lo e ao mesmo tempo que seu nome grita em minha mente. Mas lembranças surgem e eu as empurro de volta. O Kaiser me observa com atenção, esperando algum sinal de que eu não me encontro sob seu controle, mas não consigo afastar meu olhar dos olhos desse homem. Naquela outra vida, eu o amava. Ele era o guardião de maior confiança de minha mãe e, de acordo com praticamente todos, meu pai biológico. Embora nem eu mesmo, nem minha mãe pudesse afirmar isso com certeza. Eu me lembro de, após ter ouvido o boato pela primeira vez, procurar no rosto dele semelhanças com o meu, mas não achei nada de conclusivo. O nariz dele e o meu tinham a mesma curva, e os cabelos ondulavam na altura das orelhas do mesmo modo que os meus, mas eu parecia demais com minha mãe para ter qualquer certeza. Isso foi antes, porém, quando os meus olhos infantis eram grandes e sem forma, impossíveis de identificar como os de minha mãe ou de qualquer outra pessoa. Agora a semelhança é tão clara que me atinge como uma faca cravada na barriga. Como guardião, ele vigiava com a frequência para manter a segurança do país com sua magia de fogo, mas sempre voltava com doces e brinquedos e novas histórias para mim. Muitas vezes eu adormecia em seu colo, minha mão apertando a pedra do fogo que sempre prendia em seu pescoço. Sua magia vibrava em mim como uma canção de ninar cantada para me fazer dormir. Quando minha mãe morreu e o mundo que eu conhecia se transformou em pó, eu esperei que ele viesse me salvar. Essa esperança esmoreceria cada cabeça de guardião que o Kaiser mandava exibir em uma estaca na praça, mas nunca desaparecia. Eu ainda ouvia murmúrios sobre os rebeliões de Ampelio e elas mantinham viva a minha esperança, mesmo depois de todos os outros guardiões terem morrido. Apesar de poucos espaços, eu me agarrava a tais murmúrios. Desde que Ampelio estivesse lá fora, desde que eu estivesse lutando, eu sabia que ele viria me salvar. Nunca me permiti imaginar, nem mesmo em meus piores pesadelos, que eu veria assim. Tento esvaziar a mente, mas é inútil. Agora mantenho a esperança trêmula em meu coração, a de que esse dia verá um final feliz, de que veremos outro sol nascer juntos e livres. É uma mera e estúpida esperança e perigosa. Mas que arde ainda assim. Lágrimas queimam os meus olhos, mas eu não posso deixá-las cair. Ele não usa sua pedra agora. Tirá-la deve ter sido a primeira coisa que os homens do Kaiser fizeram ao capturá-lo. Para um cortesão desamparado, uma única pedra é capaz de promover um calor suficiente para mantê-lo confortável uma noite de inverno. Mas Ampelio era abençoado. Uma pedra preciosa era tudo o que ele precisaria para queimar completamente esse palácio. Este é o famoso guardião Ampelio, diz o Kaiser, pronunciando cada palavra lenta e zombeteiramente. Você deve se lembrar dele. Vem semeando a traição pelas minas, tentando incitá-los contra mim.
Ele até instigou a desordem na mina do ar na semana passada. O Theon o encontrou por perto e o trouxe para cá. Não foi um terremoto que provocou a desordem? As palavras escapam de minha boca antes que eu possa detê-las. Não parecem minhas verdades. Ou melhor, não parecem palavras de Tora. O maxilar do Kaiser Corbinha se contrai e eu me encolho, me preparando para um golpe que não vem ainda. Causado por ele. Suspeitamos de para aliciar mais pessoas para a causa de vocês, diz ele. Tenho uma resposta para isso também, mas a engulo e deixo a confusão nublar minhas feições. Minha causa, Vossa Alteza? Pergunto. Não sabia que eu tinha uma causa. O sorriso dele se torna mais vivaz. A que busca, como eles dizem, devolver a você o seu lugar legítimo como rainha de Astria. Engulo em seco. Essa conversa está tomando uma direção totalmente nova e eu não tenho certeza de como devo interpretá-la. Acho que quase prefiro o chicote ao que quer que seja esse novo jogo. Meus olhos se voltam para o chão. Eu não sou rainha de ninguém e não existe mais Astria. Sou uma lady agora, pela misericórdia de Vossa Alteza. E uma princesa apenas das cinzas. Esse é meu lugar legítimo e o único que desejo. Não consigo olhar para Ampelio, enquanto recito as palavras marcadas a fogo em meu coração ao longo dos anos. Eu as pronunciei com tanta frequência que elas deixaram de ter qualquer significado. Mas dizê-las agora na frente dele faz com que a vergonha percorra minhas veias. O Kaiser assente com a cabeça. Foi o que eu disse. Mas os astrianos são mulas velhas e teimosas. A sala do trono irrompe em gargalhadas. Eu também rio, mas é um som arrancado de minhas entranhas. O Kaiser se volta para Ampelio, sua expressão de um arrependimento e simpatia. Venha, se curve diante de mim, mula. Diga-me onde posso encontrar seus rebeldes e você poderá passar o restante dos seus dias em uma das minhas minas. Ele sorri para o homem machucado, ainda caído aos meus pés. Aceite. Eu quero gritar. Jure lealdade a ele, sobreviva. Não enfureça o Kaiser e ele manterá você vivo. Essas são as regras. Não me curvo diante de ninguém, a não ser minha rainha, sussurra Ampelio, tropeçando nas arestas da língua calovaxiana. Apesar da voz baixa, suas palavras percorrem a sala, seguidas por arquejos e murmúrios dos cortesãos. Ele não eleva a voz. Vida longa, rainha Teodósia Eirene Rousara. Alguma coisa se rompe dentro de mim e tudo que reprimi, cada momento que tentei esquecer, tudo aflora e dessa vez não sou capaz de deter. Teodósia, um nome que há 10 anos não ouço. Teodósia. Escuto minha mãe me chamando, acariciando meus cabelos, beijando minha fronte. Você é a minha única esperança, a única esperança do nosso povo, Teodósia. Ampelio sempre me chamava de Theo. Por mais que minha mãe, Birdie, ralhasse com ele o tempo todo. Eu era uma princesa, dizia ela. E Theo era o nome de um moleque maltrapilho. No entanto, ele nunca lhe dava ouvidos. Eu podia ser uma princesa, mas também era algo a mais. Ele deveria me salvar, mas nunca veio. Fiquei esperando durante 10 anos por alguém que viesse me resgatar. E Ampelio era a única migalha de esperança que eu tinha. Talvez ele responda a você, princesa das cinzas, diz o Kaiser. Meu choque é fraco, abafado pelo som do meu nome ecoando repetidamente em minha mente. Eu não me atreveria a achar que tenho esse poder, Vossa Alteza. Consegui dizer. Sua boca se contrai em uma expressão que eu conheço bem demais. O Kaiser não é um homem de aceitar recusas. É para isso que a mantenho viva, não é? Para servir de ligação com a teimosia, essa escória astriana. O Kaiser é generoso em me poupar, penso. Mas então me dou conta mais uma vez de que ele não me poupa por gentileza. Ele me mantém viva para me usar como influência contra meu povo. Meus pensamentos estão se tornando mais corajosos agora e, embora eu saiba que são perigosos, não posso mais reprimi-los. E pela primeira vez, não quero fazer isso. Há 10 anos estou esperando para ser salva, e tudo que ganhei com isso foram cicatrizes nas costas e inúmeros rebeldes mortos. Com Ampelio capturado, não há mais nada que o Kaiser possa tirar de mim. Ambos sabemos que ele não é misericordioso o bastante para me matar. Posso falar em astriano? Pergunta ao Kaiser. Talvez ele se sinta mais à vontade. O Kaiser agita a mão no ar e se encosta no trono, desde que ele consiga respostas.
Hesito antes de me ajoelhar diante de Ampelio, tomando as suas mãos retalhadas nas minhas. Embora a língua astreana seja proibida, alguns dos cortesãos aqui devem compreendê-la. Duvido que o Kaiser me deixasse falar se não fosse assim. Existem outros? Perguntou a ele. As palavras soam artificiais em minha boca, embora astreano fosse a única língua que eu tinha falado até os calovaxianos chegarem. Eles a arrancaram de mim, tomaram tudo, tornaram-na ilegal. Não consigo me lembrar da última vez que uma palavra astreana passou pelos meus lábios, mas eu ainda sei a língua em algum lugar mais profundo do que o pensamento, como se estivesse engasgada nos meus ossos. Mesmo assim, preciso lutar para me manter com sons suaves e longos, ao contrário da fala interrompida e gutural dos calovaxianos. Ele hesita antes de assentir com a cabeça. Você está segura? Tenho de fazer uma pausa antes de falar. Segura como um navio em meio a um ciclone. A palavra astreana para ciclone, signok, é tão parecida com aquela que significa porto, signac, que somente um ouvido treinado entenderia. Mas talvez alguém entendesse. O pensamento é paralisante, mas eu o deixo de lado. Onde estão os outros? Pergunto. Em nenhum lugar, diz. Hesitante, fazendo soar mais como em todo lugar, a ouvidos preguiçosos. Isso não faz sentido. Os astreanos são menos numerosos que os calovaxianos. Eram apenas 100.000 antes do cerco. A maior parte deles agora está escravizada, embora haja boatos de que estão trabalhando como alguns aliados em outros países. Faz muito tempo desde que falei astreano. Devo ter interpretado errado. Quem? Ampelio fixa o olhar na bainha do meu vestido e sacode a cabeça. Hoje acabou. Chegou a hora de os passarinhos voarem. Amanhã está próximo. Chegou o momento dos corvos velhos morrerem. Meu coração reconhece as palavras antes da mente. Elas fazem parte de uma antiga canção de niná astreana. Minha mãe a cantava para mim assim como para minha ama. Será que ele também a cantou para mim? Dê-lhe alguma coisa e ele o deixará vivo. Ampelio ri, mas o riso rapidamente se transforma em um chiado. Ele tosse e limpa a boca com as mãos que ficam ensanguentadas. O que seria vida à mercê de um tirano? Teria sido bem mais fácil distorcer algumas consoantes e fazer a palavra astreana para tirano soar como a que significa um dragão, o símbolo da família real calovaxiana. Mas Ampelio cospe a palavra com ênfase, dirigindo-se ao Kaiser, de modo que mesmo aqueles que não falam uma só palavra de astreano entendam seu significado. O Kaiser inclina-se para a frente em seu assento e os dedos agarrando os braços do trono com tanta força que ficam pálidos. Ele faz sinal para um dos guardas. O homem saca a espada e dá um passo na direção de Ampelio, que está encolhido. Ele pressiona a lâmina contra a nuca de Ampelio, tirando sangue, antes de tornar a erguer a espada, preparando o golpe mortal. Vi isso ser feito vezes demais a outros rebeldes ou escravos que desrespeitam seus mestres. A cabeça nunca se separa no primeiro golpe. Cerra os punhos, agarrando o tecido do vestido para não estender as mãos para protegê-lo. Agora não há mais como salvá-lo, eu sei disso. Mas não consigo aceitar. Imagens flutuam diante dos meus olhos e vejo cada faca deslizando pela garganta de minha mãe. Vejo os escravos chicoteados até a vida abandonar seus corpos. Vejo cabeças de guardiões em estacas na praça da capital até os corvos as desfazerem. Vi pessoas serem enforcadas por se oporem ao Kaiser, por terem a coragem de fazer o que eu não fiz. Corra! Quero dizer a ele, lute, implore, negocie, sobreviva! Ampelio, porém, não se esquiva da lâmina. O único movimento que ele faz é estender a mão e agarrar o meu tornozelo. A pele de sua palma é áspera e coberta de cicatrizes e está pegajosa com sangue. Chegou o momento dos corvos velhos morrerem. Mas não posso permitir que o Kaiser tire outra vida, tire outra pessoa de mim. Eu não posso assistir a Ampelio morrer, não posso. Não! A voz força o seu caminho até um dos fragmentos que restam de mim. Não! A palavra dita suavemente pelo Kaiser ecoa no silêncio e provoca arrepios pelo meu corpo. Minha boca está seca e quando fala a voz soa áspera. Vossa Alteza lhe ofereceu misericórdia se ele falasse. Ele falou. Falou? Posso não entender astreano, mas ele não pareceu particularmente comunicativo. As palavras fluem antes que eu possa detê-las. Restava-lhe apenas meia dúzia de camaradas, depois de todos os grandes esforços de Vossa Alteza para destruí-los.
Ele acredita que os homens e mulheres restantes foram mortos no terremoto da mina do ar, mas se alguém sobreviveu, vai estar no ponto do encontro que fica ao sul das ruínas de Englimar. Há um grupo de ciprestes ali. Pelo menos uma parcela de verdade há nisso. Eu costumava brincar nessas árvores todo verão, enquanto minha mãe saía em turnê anual para visitar a cidade, que havia sido atingida por um terremoto no ano anterior no meu nascimento. 500 pessoas morreram naquele dia. Até o cerco. Aquela havia sido a maior tragédia que Astria já enfrentara. O Kaiser inclinava a cabeça e me observava bem de perto, como se pudesse ler meus pensamentos como palavras em uma máquina. Quero me encolher, mas me obriga a sustentar seu olhar e a acreditar na minha mentira. Levem os melhores homens. Não há como saber que magia os bárbaros têm. O guarda assente com a cabeça e deixa o salão apressado. Tomo cuidado de manter o rosto impassível, mesmo querendo chorar de alívio. No entanto, quando o Kaiser retorna seus lábios frios a mim, esse alívio se transforma em uma pedra e despenca do fundo do meu estômago. Misericórdia é uma virtude astreana, diz ele baixinho. É o que faz de vocês fracos. Mas eu esperava que a tivéssemos salvado disso. Talvez no fim, o sangue sempre vença. Ele estala os dedos e um guarda força o punho da espada de ferro em minhas mãos. Ela está tão pesada que luto para levantá-la. As pedras da terra brilham à luz e seu poder faz comichar em minhas mãos. É a primeira vez desde que o cerco que tenho permissão de tocar a qualquer tipo de pedra preciosa ou qualquer tipo de arma. No passado, eu teria gostado. Qualquer coisa que me fizesse sentir ter um pouco de poder, mas agora meu estômago revira quando olho para Ampelio caído a meus pés e me dou conta do que o Kaiser espera que eu faça. Eu não devia ter falado, eu não devia ter tentado salvá-lo, porque há muita coisa pior do que ver a luz deixar os olhos da única pessoa que me resta no mundo. É ser eu mesma cravar-lhe a espada. Meu estômago se contrai diante desse pensamento e a bile sobe até minha garganta. Aperto a espada, lutando para me conter novamente e enterrar Teodosia ainda mais fundo, antes que eu também termine com uma espada na garganta. Mas dessa vez não consigo fazer isso. Tudo me parece demais, dói demais, é odioso demais para ser contido agora. Talvez poupar a sua vida tenha sido um erro. A voz dele é casual, mas deixa a ameaça muito clara. Traidores não recebem meu perdão, nem meu nem dos deuses. Você sabe o que você fez? Eu mal escuto qualquer coisa. A pressão que sinto em meus ouvidos desfoca minha visão e meus pensamentos até que tudo que eu consigo ver é Ampelio a meus pés. Pai, isso é mesmo necessário? O Prince Soren dá um passo à frente. O alarme em sua voz me surpreende, assim como a força por trás dela. Ninguém jamais contrariou o Kaiser. A corte toda está tão surpresa quanto eu e lhes rompem o silêncio com sussurros que só são interrompidos quando o Kaiser bate as mãos com a força dos braços no trono. Sim! Sibila, inclinando-se para a frente. Suas faces exibem um vermelho cruel, embora seja difícil dizer se de raiva do filho ou constrangimento por ser questionado. É necessário. E que seja uma lição para você também, Soren. A misericórdia é o que os faz os astrianos perderem seu país, mas nós não somos fracos. A palavra fraco soa como uma maldição. Para os calovaxianos não há insulto pior. O Prince Soren se encolhe. Suas bochechas se ruborizam enquanto ele recua um passo, os olhos voltados para o chão. A meus pés, Ampelio estremece a mão em meu tornozelo se contraindo. Por favor, minha rainha, diz ele em astriano. Eu não sou sua rainha, quero gritar. Sou sua princesa e você deveria vir me salvar. Por favor. Repete Ampelio, mas não há nada que eu possa fazer por ele. Vi dezenas de homens antes dele serem executados por muito menos do que isso. Foi uma tolice pensar que ele seria poupado mesmo que a informação que dei tivesse sido verdadeira. Eu poderia implorar ao Kaiser até minha garganta ficar em carne viva e nada adiantaria. Só serviria para eu terminar com uma lâmina nas costas também. Por favor. Ele torna a dizer antes de começar a falar astriano tão rápido que tenho que me esforçar para acompanhar. Ou ele a matará também e é hora de meu além me receber. Hora de rever sua mãe, mas ainda não é a sua hora. Você vai fazer isso. Você vai viver. Você vai lutar. Eu compreendo e quase queria não compreender. Sua bênção é de certa forma uma maldição. Não.
Eu não posso fazer isso. Eu não posso matar um homem. Não posso matar justamente ele. Eu não sou o Kaiser. Eu não sou o Ten. Eu não sou o Prince Soren. Eu sou... Alguma coisa se remexe bem dentro de mim. Teodósia. Foi como Ampelio me chamou. É um nome forte. Um nome que minha mãe me deu. O nome de uma rainha. Não parece um nome que eu mereça, mas estou aqui sozinha. Se quiser sobreviver, tenho de ser forte o bastante para passar por isso. Devo ser Teodósia agora. Minhas mãos começam a tremer quando ergo a espada. Ampelio tem razão. Alguém vai fazer isso. Seja eu ou um dos guardas do Kaiser. Mas eu farei com que seja mais rápido, mais fácil. É melhor ter sua vida tirada por alguém que o odeia ou alguém que o ama. Através da camisa fina e rasgada, e agora mais vermelha do que branca, sinto as vértebras de sua coluna. A lâmina se encaixa abaixo dos seus ombros entre duas costelas salientes. Vai ser como cortar a carne no jantar, digo a mim mesma, mas já sei que não. Ele vira a cabeça de modo que seus olhos encontram os meus. Há em seu olhar algo familiar que causa um aperto em meu coração e faz com que seja impossível respirar. Não resta qualquer dúvida em mim. Esse homem é meu pai. Você é filha da sua mãe, sussurra ele. Desvio meus olhos dos dele e volto para o Kaiser sustentando seu olhar. Não se dobre, não se quebre. Digo claramente, citando o lema calovaxiano antes de cravar a espada nas costas de Ampelio, atravessando a pele, músculos e ossos para atingir o seu coração. O seu corpo, que já estava tão fraco, tão mutilado, que chega quase a ser fácil. O sangue esguicha para cima, cobrindo meu vestido. Ampelio tem um espasmo e solta um grito fraco antes do seu corpo ficar flácido. A mão escorrega de meu tornozelo, embora eu sinta a marca ensanguentada que ele fica. Extraio a espada e a devolvo ao guarda, entorpecida. 2 outros guardas avançam para levar o corpo dali, arrastando-o e deixando um rastro vermelho viscoso. Levem o corpo para a praça e o pendurem para que todos vejam qualquer um que tentar tirá-lo de lá terá o mesmo destino. Diz o Kaiser antes de se voltar para mim. O sorriso dele escorre para o fundo do meu estômago feito óleo. Boa garota! O sangue encharca meu vestido, mancha minha pele. O sangue de Ampelio. O sangue de meu pai. Faço uma reverência diante do Kaiser, meu corpo movendo-se em um consentimento da mente. Vá se limpar, Lady Tora. Haverá um banquete esta noite para celebrar a queda do maior rebelde de Astria. E você, minha querida, será a convidada de honra. Faço outra reverência breve e curvo a cabeça. Claro, Vossa Alteza, mal posso esperar. As palavras não parecem ser ditas por mim. Minha mente se agita tão profundamente que estou surpresa que consigo encontrar palavras. Eu quero gritar, eu quero chorar, eu quero pegar aquela espada ensanguentada de volta e cravá-la no peito do Kaiser, mesmo que eu morra ao fazer isso. Ainda não é sua hora. A voz de Ampelio sussurra em minha mente. Você vai viver. Você vai lutar. Essas palavras não me trazem qualquer conforto. Ampelio está morto. E com ele está morta a minha última esperança de ser resgatada. Teodósia. Ainda não me distanciei 10 passos pelo corredor quando uma mão agarra meu ombro, me detendo. Quero correr para estar sozinha e poder gritar e chorar até que nada resta em mim a não ser o vazio outra vez. Você vai viver. Você vai viver. As palavras de Ampelio ecoam em minha mente, mas eu não sou uma lutadora. Eu sou o aprovado vislumbre de uma garota. Sou uma mente fragmentada, um corpo trêmulo, sou uma prisioneira. Viro-me e me deparo com Soren. A preocupação transparecendo em sua expressão estoica. A mão que me deteve agora pousa leve em meu ombro. A palma e as pontas dos dedos, surpreendentemente ásperas. Vossa Alteza? Tenho cuidado de manter a voz serena, escondendo a tempestade que me dilacera. O Kaiser precisa de mais alguma coisa de mim? Esse pensamento deveria me aterrorizar, mas na verdade não sinto nada. Acho que não existe mais nada que ele possa tirar de mim agora. Prince Soren balança a cabeça. Ele deixa a mão cair de meu ombro e picarreia. Você tá bem? Pergunta. Sua voz soa tensa e eu me pergunto qual foi a última vez que ele falou com uma garota. Qual foi a última vez que ele falou com alguém que não fosse outro soldado? Naturalmente, respondo. Embora essa palavra não pareça minha, porque eu não estou bem. Eu sou um furacão que minha pele mal consegue conter. Minhas mãos começam a tremer e eu as escondo nas dobras da saia para que o Prince não perceba. Essa foi a primeira vez que você matou? Pergunta ele. Deve ver o pânico cruzar os meus olhos, porque logo continua. Você saiu bem.
Foi uma morte limpa. Como pode ser limpa quando houve tanto sangue? Eu poderia tomar 1000 banhos e ainda senti-la em mim. A voz de Ampelio ecoou em minha mente. Você é filha da sua mãe. Chegou a hora de os passarinhos voarem. Você vai lutar, minha rainha. Uma lembrança vem à superfície e eu tento reprimi-la dessa vez. A mão dele em torno da minha enquanto ele me acompanhava até os estábulos. Ele me levando para que eu sentasse em sua égua, de modo que eu me elevasse acima dele no topo do mundo. O nome da égua era Thalia. E ele gostava de gotas de mel. A sensação da mão dele em minhas costas, me mantendo segura. A sensação da espada cortando sua pele. A bile sobe até minha garganta, mas eu me obrigo a engoli-la. Fico feliz que pense assim, consigo dizer. Por um instante ele parece pronto para fazer outra pergunta, mas se limita a me oferecer o braço. Posso acompanhá-la até seu quarto? Não posso fazer recursos ao príncipe, embora seja minha vontade. Eu estou arrasada e não sei como sorrir e fingir que não estou. Dora é muito mais simples, ela é vazia, sem passado ou futuro, sem desejo, sem raiva, sem medo, somente obediência. Quando eu fiz 10 anos, diz o príncipe Soren, meu pai me levou à masmorra e me deu uma espada nova. Ele me mandou buscar 10 criminosos, ralé astreana, e me mostrou como cortar a garganta deles. Ele cortou a do primeiro como exemplo, e eu cortei a dos outros 9. Ralé astreana. As palavras me irritam, embora eu tenha ouvido chamarem-nos de coisa pior. Sob o olhar sempre observador do Kaiser, eu mesmo o chamei de coisa pior, fingindo não ser uma deles. Eu os ridicularizei e ri das piadas cruéis do Kaiser. Tentei me distanciar deles, fingindo que não eram meu povo, mesmo que os compartilhemos a mesma pele morena e os mesmos cabelos escuros. Tenho tido medo até mesmo de olhar para eles. Enquanto isso, eles eram escravizados, espancados e executados como animais para ensinar uma lição a um príncipe mimado. Agora que Ampelio está morto, não resta ninguém para resgatá-los. A bile sobe novamente, mas dessa vez não consigo contê-la. Eu paro e vomito, o conteúdo do meu estômago se derramando sobre o traje do príncipe. Ele salta para trás e por um longo e doloroso momento ficamos apenas nos entreolhando. Eu deveria pedir desculpas, eu deveria implorar perdão antes que ele conte ao pai quanto sou fraca e repulsiva. Mas tudo que eu consigo fazer é cobrir a boca com a mão e torcer para que nada mais saia. O choque nos olhos deles desaparece. O súbito está tudo substituído por algo que talvez seja pena. Ele não tenta me deter quando me vira e me afasto dele em disparada pelo corredor. Mesmo de volta ao meu quarto, estirada na cama sozinha, não posso desmoronar. Ouço meus guardas pessoais se acomodando nos quartinhos do outro lado das paredes. Isso é o que o Kaiser mandou instalar após o cerco. Suas botas instalam nos pisos de pedra e as espadas nas bainhas retinem. Eles estão sempre aqui, sempre me observando através de 3 orifícios do tamanho de um polegar. Mesmo quando durmo, mesmo quando me banho, mesmo quando acordo gritando com pesadelos que só me lembro parcialmente. Eles me seguem por toda parte. Mas eu nunca vejo seus rostos, nem mesmo ouço suas vozes. O Kaiser se refere a eles como mini sombras. Um apelido que se espalhou tanto que eu mesmo talvez pense neles assim. Eles devem estar rindo agora. A princesinha das cinzas pôs os bofes para fora por causa de um pouco de sangue. E bem em cima do príncipe. Qual deles terá a honra de contar ao Kaiser essa história? Nenhum. É mais provável. O próprio príncipe é quem vai contar. Em questão de minutos, o Kaiser saberá da minha fraqueza. E isso só vai servir para que ele se esforce ainda mais para me arrancar dessa fraqueza. Dessa vez, talvez ele tenha sucesso. E então, o que restará de mim? A porta se abre e eu me sento. É Oa, minha criada. Ela não me olha, concentrando-se dessa vez em abrir os botões ao longo das costas do meu vestido manchado de sangue. Ouço-a suspirar de alívio quando percebe que o sangue não era meu dessa vez. O ar fresco atinge minha pele quando o tecido cai e me reparo das fisgas que ela tira as ataduras em minhas costas. Seus dedos são gentis enquanto ela confere meus vergões, certificando-se de que estão cicatrizando corretamente. Quando fica satisfeita, ela usa uma pomada e um frasco que Yun lhe deu e substitui as ataduras por novas. Por que não podem me confiar uma escrava astreana? O Kaiser que me deu a Oa. Como sua pele dourada e seus cabelos pretos e lisos indo até a cintura, suponho que ela deva ser de uma terra oriental que os calovaxianos invadiram antes de Astria. Mas Oa nunca me contou qual delas ela veio. Não poderia mesmo que quisesse, porque o Kaiser costurou sua boca. O fio preto e grosso cruza seus lábios em 4x, que vão de um canto a outro, retirados em tempos para permitir que ela faça uma refeição antes de ser costurada outra vez.
Logo após o cerco, tive uma criada asturiana chamada Felice, de 15 anos. Eu a via como uma irmã, e quando ela me disse que tinha um plano para nossa fuga, eu a segui sem questionar. Certa de que todos os meus sonhos de resgate estavam se tornando realidade, até acreditei que minha mãe ainda estava viva à minha espera em algum lugar. Fui uma tola. Em vez de me dar liberdade, Felice me entregou direto ao Kaiser, exatamente como ele a instruíra. O Kaiser me deu 10 chicotadas e depois cortou a garganta de Felice, me dizendo que ela não tinha mais serventia. Disse que era para me ensinar uma lição que duraria mais do que meus vergões. E creio que durou mesmo. Aprendi a não confiar em ninguém, nem mesmo em Cresce, na verdade. Ua recolheu meu vestido ensanguentado nos braços e fez um gesto com a cabeça para a direção do lavatório. Uma instrução silenciosa para que eu vá me limpar antes de tornar a sair para lavar o vestido. Quando ela sai, eu me sento diante do lavatório e enxago a boca, me livrando do gosto do vômito. Em seguida, mergulho as mãos para limpá-las, dos respingos de sangue. Sangue de meu pai. Meu sangue. Tenho mais uma vez a sensação de que vou vomitar, mas me esforço a respirar profundamente até passar. Os olhos de minhas sombras pesam em mim à espera de que eu desmorone para que possam relatar ao Kaiser. No espelho do lavatório pareço a mesma dessa manhã. Todos os fios do cabelo enrolados e presos no estilo calovaxiano. O rosto coberto de pó, os olhos contornados com col e os lábios pintados de vermelho. Tudo é o mesmo, ainda que eu não seja. Pego a toalhinha branca pendurada na borda da bacia e mergulho na água antes de esfregá-la no rosto. Esfrego até que todos os pós e tintas saiam colorindo a toalha. Ua levou quase 1 hora para aplicá-los esta manhã, mas eu levo menos de 1 minuto para lavá-los. O rosto de minha mãe me olha no espelho. Suas sardas dançam em meu nariz e em minhas bochechas como constelações não mapeadas. Sua pele cor de oliva brilha com topázio às luzes de velas. Seus cabelos reluzem da cor do mogno, embora seus estivessem sempre soltos e revoltos, nunca presos de modo tão austero, afastados do rosto como os meus. Os olhos não são dela, no entanto. No lugar deles são os olhos da cor de mel de Ampelio, que me olham no espelho, olhos fundos com cílios pesados. Embora esses estejam defeitos com os padrões de beleza dos calovaxianos, lembro-me de como as pessoas falavam da beleza da minha mãe, de como escreviam poemas e cantavam canções em sua homenagem. Pisco e vejo a faca do Tem pressionada em minha garganta. Na garganta de minha mãe, sinto a picada do aço, vejo as gotas de sangue se formarem. Pisco novamente e sou só eu, somente uma garota destroçada. Teodósia Eirene Rousara. O nome sussurra através de minha face, seguido pelas últimas palavras de minha mãe. Será que ela me perdoaria por matar Ampelio? Será que entenderia que eu fiz isso? Ou será que de onde está além, ela volta as costas para mim? Ele está com ela agora. Tenho de acreditar nisso. Está com ela agora porque deu sua vida para me poupar, embora isso não seja justo. Ele arriscou tudo por Astria, enquanto eu nada fiz exceto tentar aplacar o monstro que nos destruiu. Não posso mais fazer o jogo do Kaiser. Não posso mais seguir suas regras e mantê-lo entretido enquanto meu povo se encontra acorrentado. Não posso rir e falar de poesia com Crescentia. Não posso falar em sua língua dura e feia. Não posso atender por um nome que não é de minha mãe, que não é o meu, que não é o que ela me deu. Ampelio era a última pessoa que eu poderia me salvar. Minha última esperança de que esse pesadelo pudesse terminar um dia. Pensei que havia matado a esperança quando o matei, mas percebo agora que não. A esperança dentro de mim ainda não foi sufocada. Ela está morrendo, sim. Restam-lhe apenas algumas brasas, mas já vi fogos serem reavividos, com menos. Ou ainda não retornou, então pinto o rosto novamente, cobrindo cada vestígio da minha mãe. Meu verdadeiro nome parece pesado em minha língua depois de ouvir Ampelio pronunciá-lo mais cedo. Quero ouvi-lo novamente, quero dizê-lo, banir Tora de minha mente para sempre, mas não ouso. Teodósia, Teodósia, Teodósia. Alguma coisa em mim está despertando. Esta não é minha casa, não sou o prêmio deles. Não estou satisfeita com a vida que eles estão generosamente me dando. Ampelio não pode mais me salvar. Não deixarei seu sacrifício. Não deixarei que seja em vão. Tenho de descobrir como poderei ser eu mesma em me salvar. Coroa. O vestido do Kaiser manda que eu use é de um vermelho vivo, sem mangas e com as costas quase totalmente nuas. É semelhante ao estilo simples e solto que o meu povo usava antes da conquista. Estranhamente,
Nos anos recentes, a moda astreana tornou-se popular entre os cortesãos mais jovens, em contraste com os pesados e entrustados veludos que as caloaxianas usavam quando chegaram. Mas não creio que o Kaiser escolheu pensando em moda. Com os ombros e as costas expostas, minhas cicatrizes ficam à vista. A sua mensagem pode ser compreendida com mais clareza. Astria está derrotada. Astria está destruída. Astria não existe mais. Sempre tive vergonha da pele vermelha e coberta de cicatrizes de minhas costas. O registro das rebeliões de Astria pode ser visto ali. Cada vez que piratas astrianos afundavam um dos navios do Kaiser, cada vez que uma das minas tentava se revoltar, cada vez que um escravo cuspia em seu mestre, esse fato era esculpido em minha pele. As cicatrizes eram feias e monstruosas, um constante lembrete do que eu sou. Agora, porém, sentada diante do espelho da penteadeira enquanto Boa trança meus cabelos, não é vergonha que sinto. Agora um ódio renovado escorre por minhas veias, como a água do gelo que derrete. Venho reprimindo-o por tanto tempo que é uma sensação boa finalmente deixá-lo me dominar. No entanto, trata-se de uma aura de ódio sem objetivo. Ela precisa de foco, precisa de um canal, precisa de um plano. Mas estou isolada aqui. Não há ninguém a quem eu possa recorrer em busca de ajuda. Tudo o que sei do que acontece fora do palácio vem das conversas ouvidas, por acaso, entre os cortesãos calovaxianos e, em geral, a notícia já foi filtrada por tantas pessoas quanto chega a mim, que não sei quando há verdade ou mentira nela. Existem astreanos na capital, mas todos são escravos. E, embora eu me odeie por pensar isso, não tenho certeza de que posso confiar neles. O tem. Embora só de pensar nele eu tenha vontade de vomitar outra vez, não posso negar que se há alguém que provavelmente tem informações precisas sobre rebeliões astrianas é ele. Existe a possibilidade de Cres ouvi-lo dizer algo relevante, mas o mundo fora do palácio não a interessa muito. Portanto, não parece provável que ela vá se lembrar de alguma coisa importante. Não. Eu terei de falar com o próprio Tem essa noite. Ainda que estar perto dele sempre me faça sentir como se tivesse 6 anos novamente, vendo-o cortar a garganta de minha mãe. Tenho certeza de que ele não gosta de mim mais do que gosto dele, mas se eu encurralar com Cres ao meu lado, se arregalar os olhos e deixar a voz tremer enquanto finjo temer que Ampelio estivesse trabalhando com alguém, que quem quer que seja tentará vir me livrar dali, ele terá de me dizer alguma coisa. O mais provável é que ele me diga que não resta ninguém, independentemente de qual seja a verdade. Mas apesar de todas suas habilidades na batalha, o Tem é um péssimo mentiroso. A própria Cres uma vez me apontou sinais que o entregam, como a pele fica vermelha sob a longa barba loura que cobre quase todo o seu rosto. Como ele exagera no contato visual com suas narinas e todas elas se dilatam. De uma forma ou de outra, terei uma ideia melhor do que está acontecendo agora. Ou prende outra trança na parte posterior de minha cabeça com um grampo. Seus olhos encontram os meus no espelho e por um instante eu poderia jurar que ela lê meus pensamentos tão claramente quanto as palavras de uma página. Seus olhos se estreitam, mas após um momento ela os desvia, trançando a última mecha de meu cabelo e prendendo-a no lugar. Houve-se uma batida na porta e, sem esperar, uma criada entra com uma caixa de ouro, a parte final do meu traje. Dentro dela, uma coroa criada a partir da que minha mãe usava. Um arco de chamas que atravessa a testa e se ergue por alguns centímetros lambendo o ar. Ou a coloca em minha cabeça com um toque muito leve. Essa é uma rotina porque já passamos tantas vezes que perdi a conta. Tanto que já se tornou banal, mas dessa vez é diferente. Desta vez eu me permito lembrar que minha mãe às vezes me deixava por sua coroa, que era grande demais e descia até o meu pescoço. Entretanto, quando a coroa de minha mãe era forjada de ouro negro e engastada com rubis, as que o Kaiser me manda é moldada em cinzas e assim que eu a coloco no lugar, ela começa a se desfazer, deixando rastros em meus cabelos, pele e vestido. Minha mãe era conhecida como a rainha do fogo, majestosa e forte, mas eu sou a princesa das cinzas, uma piada viva. Olhares pousam pesadamente em minha pele assim que entro num salão de banquetes, seguidos por sussurros e risadinhas que fizeram meu rosto esquentar. Flocos de cinzas caem a cada passo que dou, a cada infinitesimal movimento de minha cabeça. Esvoaçando de encontro às maçãs do rosto, aos ombros e ao peito. Finjo não notar, mantendo a postura altiva e deixando que meus olhos deslizem sobre os cortesãos até captarem um olhar em particular. Os olhos do príncipe são tão iguais aos do pai que meu peito se comprime até que eu mal consiga respirar.
Desvio o olhar querendo afundar no chão e desaparecer por completo, ao que me lembra de que vomitei em cima dele há pouco tempo. Seu olhar tem um propósito, porém, que não é fitar abertamente nem se regozijar de minha desgraça, mas sim atrair meus olhos de volta aos seus. Eu não cedo. Tenho meu propósito. Enquanto ele me observa, eu observo as sombras, onde os escravos escaparam, com os olhos voltados para cima até que alguém precise deles. São, em sua maioria, crianças e adolescentes, embora haja umas poucas mulheres mais velhas também. Ninguém que pudesse representar uma ameaça em termos físicos. São todos um punhado de ossos frágeis se projetando sob a pele amarelada, com dentes faltando e tufos de cabelo escasseando. Não olhe. Apela a atingir a voz, mas eu a ignoro agora. Preciso olhar, preciso ver. Aí está você, diz Crescentia, arrancando a minha atenção das sombras. Ela aparece ao meu lado e enlaça o braço no meu, mesmo com flocos de cinzas que caem cobrindo-as também. Sua alegria atravessa a atenção no salão e a atenção de todos os outros se dissipa. Eles lembram, como eu, o que aconteceu da primeira vez que o Kaiser me enviou a coroa de cinzas com o Crescentia. Então, com apenas 7 anos, deslizou os polegares pelas maçãs do meu rosto, espalhando as cinzas em linhas grossas. Pronto! Dissera ela, tão baixinho que ninguém mais ouviu. Agora você está verdadeiramente pronta para a batalha. O pequeno ato de desafio me rendeu 10 chicotadas. Eu tenho certeza de que o Tem também puniu Cress. Agora, tão teimosamente quanto eu, ela ignora a coroa se esfalecendo. Ouvi tudo sobre o julgamento, disse ela de maneira suave, franzindo a testa. Você está bem? Julgamento. Parece uma palavra estranha para o que aconteceu. Não houve argumentos, nem júri, nem juiz. Foi um assassinato e eu mesmo cometi. Logicamente, sei que não tive escolha, mas isso não alivia minha culpa. Está feito, digo a ela. Ah, sim, morro de inveja de Tora. O amarelo fica horrível em mim, mas em você cai muito bem, diz ela, apertando meu braço enquanto nos guia até a extremidade da mesa do banquete, longe da família real e do olhar prescrutador do Prince Sorin. Com o estômago contraído, noto que o Tem não está aqui. Deve ter partido de novo para outra batalha, outra invasão, outra carnificina. Princesa das cinzas. A voz do Kaiser gela minha espinha. Você é a convidada de honra. Seu lugar é aqui. Ele faz um gesto indicando o lugar vazio ao lado do Prince Sorin. O aperto que Crescentia dá em minha mão é reconfortante quando saio do seu lado e me aproximo do Kaiser. Faço uma reverência a seus pés quando ele estende a mão à minha direção. Beijo um anel em seu dedo mínimo. O anel que minha mãe costumava usar. E a mãe dela antes dela. Começo a me erguer, mas a mão dele roça o meu rosto, mantendo-me no lugar. Luto para não recuar. Algumas batalhas não vale a pena ser lutadas. Algumas batalhas eu posso até perder. Então me inclino para o seu toque com uma súdita leal que fui treinada para ser e deixo ele me marcar com a impressão em cinzas de sua mão. Ele afasta a mão e sorri satisfeito, antes de gesticular para que eu me sente. Quando me levanto, noto o pingente com a pedra de fogo que pende da corrente de ouro em seu pescoço. Eu reconheceria aquela pedra em qualquer lugar. Era de Ampelio. Aquela com a qual ele me deixava brincar, embora minha mãe o repreendesse por isso sempre que eu via. Pedras do espírito não são brinquedos, dizia ela. Talvez aquela fosse a única ordem dela que ele desobedecia. Eu adorava segurar a pedra em minhas mãos pequeninas, mas isso me assustava também. O calor e o poder que me incomodavam como se meu sangue estivesse se transformando em fogo nas veias. Ela me chamava como se pertencêssemos uma a outra. Vê-la agora no pescoço grosso de Corbinian me enche de um tipo diferente de fogo e tenho de lançar mão de todo o meu autocontrole para evitar que avance sobre ele e que use a corrente para estrangulá-lo, mas sei que Ampelio não morreu por mim. Não morreu para que eu fizesse algo tão tolo. Obrigo-me a desviar os olhos da pedra e tomo meu lugar ao lado do príncipe. Se antes os olhos dele estavam grudados em mim como lama, agora ele age como se eu não estivesse aqui. Seu olhar nunca deixa o prato de comida à sua frente. Ele não pode ter contado ao pai sobre o incidente mais cedo ou já teria pagado por isso. Mas por que não contou? O Kaiser troca informação por favores e, embora o Prince Sorin seja seu único filho e herdeiro, deve estar lutando por favores mais do que qualquer um. A monarquia calovaxiana tem raízes mais na força do que no sangue, e é comum um velho monarca prestes a morrer se recusar a nomear o filho como seu sucessor, enquanto outras famílias da corte aproveitam a oportunidade para tentar agarrar o poder.
Os livros de história dizem que esse processo é sempre sangrento e que pode se arrastar por anos. Mas o príncipe não é fraco. Mesmo antes que retornasse à corte, já se alvoroçava com seus atos heróicos em combate. Como quanto ele era forte e corajoso, que grande Kaiser ele seria um dia? O Kaiser não participava de uma batalha fazia décadas. Algo incomum para os Kaiseres, que muitas vezes continuavam como guerreiros até a morte. A força do Prince Soren só está ressaltando a fraqueza do Kaiser. E eu estou quase certa de que é isso. É algo pelo que o Kaiser vai fazê-lo pagar, agora que está de volta à corte. Não sei por que o príncipe não aproveita todos os benefícios que puder ter. Um escravo surge ao meu lado e enche meu prato de peixe grelhado com condimentos, conforme a tradição austriana. A maioria dos calovaxianos tem dificuldade para digerir a comida austriana, mas em noites como esta, leis insistem em tentar. É mais um símbolo do que qualquer outra coisa. A comida, a música, as roupas são austrianas, mas os austrianos em si, nós, já não têm autorização para existir. A música aumenta em minha mente e torna a minha mãe. É o tipo de música que ela costumava dançar. A saia se espalhando ao redor de suas pernas enquanto ela rodopiava, girando-me com ela até nós duas ficarmos tontas. É o tipo de música que ela e Ampelino dançavam juntos, os braços envolvendo um ao outro com força. Essas pessoas não merecem ouvi-la. Elas não merecem nada disso. Mantenho as mãos no colo para esconder os meus punhos encerrados. O jovem escravo esbarra no meu ombro ao servir outro filé de peixe em meu prato e não me incomodo com isso. Não me permito olhar para ele tão perto do Kaiser, que decapitou os austrianos na minha frente por causa de um olhar inocente. Já tenho sangue bastante nas minhas mãos por um só dia. Mantenho os olhos em meu prato, observando e comendo as cinzas que se soltam e caem. É a única maneira de chegar até o fim do jantar sem gritar. O escravo esbarra em meu ombro de novo, dessa vez sem qualquer motivo. O Kaiser, felizmente, está mergulhado na conversa com o Lorde Visitante, cujo nome desconheço, mas os olhos leitosos e distantes da Kaiserin tremem e se estreitam brevemente antes de se desviarem. Todos dizem que ela está enlouquecendo, mas às vezes vejo em seus olhos uma clareza que é paralisante, como se estivesse despertando em um mundo de que, de repente, ela não compreende. Esta noite, essa clareza já não está ali. O prato principal ainda não foi servido e ela já está bêbada. Ninguém mais nota a Kaiserin. Como sempre, seus olhos estão embaçados e sem expressão, como se ela fosse um fantasma pálido, silencioso e sinistro. E tenho lá minhas dúvidas se não é mesmo um fantasma. Meu prato tem mais peixe do que eu conseguiria comer, mas o rapaz não vai embora, deve estar querendo morrer. Necessita de mais alguma coisa, minha senhora? Pergunta ele ao meu ouvido. Vinho, talvez? Algo em sua voz instiga uma lembrança, embora eu não consiga identificá-la. Arrisco um olhar esperando não ser notada, e quando meus olhos encontram os do escravo, gelo. Seu rosto é macilento e ele tem cabelos negros cortados rente ao couro cabeludo. Seu queixo está coberto pela barba que começa a crescer e há uma dureza em seu maxilar, como se ele estivesse zangado ou faminto. Uma cicatriz branca e enrugada corta a pele morena. Mas vejo a sombra de um menino de bochechas rosadas sentado ao meu lado na sala de recreação do palácio antes do cerco. Sempre competindo pela minha atenção da professora enquanto ele nos ensinava a escrever. Lembro-me das palavras em austriano que fluíam como água de nossas pernas. O nome dele e o meu lado a lado. Vejo corridas que eu sempre perdia porque minhas pernas não eram tão longas quanto as dele. Eu vejo olhos verdes solenes examinando meu joelho ralado e ouço sua voz suave me dizendo que ia passar, que eu parasse de chorar. Blaise. Só me dou conta de que falei em voz alta quando o Prince Soren se vira para mim. Como disse? Pergunta ele. Eu disse sim. Vinho seria ótimo, por favor. O Prince Soren se vira para a frente de novo, mas estou paralisada, olhando para Blaise por sobre o meu ombro. Não posso olhar para ele por tanto tempo, vai levantar suspeitas, eu sei disso, mas eu não consigo me virar para outro lado. Por que ele está aqui? Como um espírito que invoquei, como ele pode estar aqui? Blaise sustenta o olhar que por um segundo carregado de palavras que não podemos dizer, perguntas que não podemos fazer. Ele faz um movimento curto com a cabeça antes de se virar e se afastar, mas seus olhos levam uma promessa. Torna a olhar para a frente em minha cadeira, mas as perguntas ressoam em minha mente. O que ele está fazendo aqui? Se ele estivesse trabalhando no castelo, eu teria notado antes, não teria? O fato dele aparecer logo no dia de hoje não pode ser coincidência. Lady Thora. A voz do Prince Soren me arranca de meus pensamentos. Inclino-me para ele e finjo que está tudo normal.
Seus olhos brilhantes pousam nos meus, passam para a marca de mão que seu pai deixou em meu rosto e se desviam. Ele olha para o Kaiser, que está prestando tanta atenção na escrava que lhe serve mais vinho que mal nota qualquer outra coisa. Ela é mais jovem do que eu, uns 14 anos talvez. Isso me causa arrepios, mas não é nada que eu não tenha visto antes. No entanto, a voz do Prince Soren, suave, quase inaudível acima da música das conversas. Sobre o que aconteceu, lamento muito, Vossa Alteza. Interrompo. Por favor, entenda que eu estava em choque. Como você foi perspicaz o bastante para perceber, foi a primeira vez que eu... Minha voz some. Não consigo pronunciar as palavras. Dizê-las em voz alta vai torná-las irreparavelmente verdadeiras. Obrigada por não contar a ninguém. Claro. Diz ele, parecendo surpresa, em seguida picarreia. Por mais desajeitada que minha tentativa possa ter sido, eu só estava procurando... Ele é quem emudece dessa vez. Eu queria tranquilizá-la. Estou tranquila, Alteza. Assegura ele, forçando um sorriso. Soren, diz ele. Pode me chamar de Soren. Soren, repito. Mesmo quando fofocava sobre ele com crescentia, acho que nunca disse seu nome em voz alta. Ele sempre foi o Prince. Então me ocorre quanto esse nome é calovaxiano. Como suas arestas ásperas de um O longo soa como uma espada cortando o ar, entrecortando seu alvo. É estranho o poder que seus nomes exercem sobre nós. Como pode haver uma diferença tão grande entre Tora e Teodósia? Quando ambas são eu? Como é possível que apenas dizer o nome Soren em voz alta torne tão mais difícil colocá-lo no mesmo nível do Kaiser, do Ten e de todos os outros guerreiros calovaxianos? Então você deve me chamar de Tora. Digo porque a única resposta que posso dar é o mesmo que o nome tenha um gosto amargo em minha boca. Tora. Repete ele baixando a voz. O que eu quis dizer antes foi que me lembro da primeira vez que matei e acho que isso vai me assombrar para sempre. Mesmo que fosse apenas a ralé estreana? Pergunto, lutando para evitar um tom mordaz desta vez. Não devo ter conseguido porque ele fica em silêncio por um instante. Uri, Graviel, Kiri, Nick, Marius, Dominique, Athos, Silas e Vaso. Diz ele, contando nos dedos. Demora um momento para me dar conta de que está listando os nomes dos homens que ele matou há 7 anos. O que meu pai matou se chamava Elias. Não é algo de que eu me orgulhe. Lamento se fiz com que acreditasse no contrário. As palavras são rígidas e têm sílabas finais omitidas, mas não há como confundir o sentimento por baixo delas. Esforçando-se para libertar, há algo que seus olhos revelam que nunca vi antes, em nenhum outro calovaxiano, nem mesmo em Cress. Antes que eu consiga decidir como responder, Blaise surge ao meu ombro de novo, vertendo vinho cor de sangue em minha taça. Preciso de todo o meu autocontrole para não olhar para ele. Do outro lado da mesa, uma escrava derruba uma bandeja e os peixes deslizam pelo chão de pedra. Todos se viram para um olhar enquanto ela se apressa em limpar até mesmo o Prince Soren. Hoje, meia-noite, sussurra Blaise em meu ouvido, a adega da cozinha. Eu me viro, mas ele já desapareceu no meio da multidão. A escrava que derrubou a bandeja é agarrada por 2 guardas e arrastada para fora do salão. Ela será açoitada por sua falta de jeito, na melhor das hipóteses, ou morta, na pior. Antes de ser levada, seus olhos se fixam nos meus e um pequeno sorriso passa pela sua boca. Ela não foi incompetente. Ela fez isso para criar uma distração que pode lhe custar a vida. Não imagino como conseguirei encontrar Blaise hoje à noite, mas tenho de tentar. Aliado. Minha mãe sempre me diz que se eu rezasse aos deuses, eles nos resguardariam do mal. Rousar, o deus do fogo, nos manteria aquecidas. Suta, a deusa da água, cercaria nossa ilha e nos protegeria. Ozan, deus do ar, nos manteria saudáveis. Glyde, a deusa da terra, nos manteria alimentados. Havia uma dúzia de outros deuses e deuses menores que cuidavam de tudo, desde a beleza até os animais, embora eu já tenha esquecido o nome da maioria. Mas também me lembro de que quando os calovaxianos chegaram, nós duas rezamos e não adiantou. Não acreditei que eles a matariam porque os deuses nunca permitiriam. Ela seria rainha até que a velhice a levasse. Era um direito dela. Mesmo quando o sangue correu do seu pescoço e sua mão ficou frouxa em torno da minha, ainda não acreditei. Pensei que minha mãe fosse mortal mesmo depois que a luz deixou seus olhos. Depois chorei.
E em seguida me enfureci, não só contra os calovaxianos, mas também contra os meus deuses, porque eles tinham deixado minha mãe morrer quando deveriam tê-la protegido. Os calovaxianos me obrigaram a substituí-los pelos deuses dele, semelhantes nos domínios, porém mais vingativos, menos clementes, mas, de um jeito ou de outro, isso não importava mais. Aquela parte de mim, a parte que acreditava, havia sido destruída. Tento rezar agora, deitado na cama, esperando a meia-noite. Rezo desesperada e desesperançosamente a todos os deuses que me lembro das suas religiões. Os meus se parecem mais com fantasmas agora, ecos de ancestrais que conheci um dia, dos quais me recordo pelas histórias do que pelas lembranças. Não deixo uma pedra sequer passar por meus lábios. No silêncio, a presença das minhas sombras é ainda mais pesada. A heresia é um pecado mortal e tenho certeza de que eles lutariam entre si pela oportunidade de contar ao Kaiser, se somente assim pudessem finalmente se livrar do que deve ser um trabalho realmente terrível. Eles não deveriam nem mesmo falar uns com os outros, embora desobedeçam essa regra com frequência. Em geral, pegam no sono com eles sussurrando. Agora, o quarto está em silêncio pela primeira vez. Eles devem dormir em turnos e essa é a única regra que eu sei que eles sempre obedecem, porque os três roncam horrivelmente e eu só escuto um deles de cada vez. Um ronco irrompe da parede do norte, tão profundo que parece que fazem tremer o chão. Quando é a vez de o norte dormir, leste e sul normalmente riem embaixo de seu ronco, mas não estão rindo agora. Fecho os olhos e escuto, tentando isolar o ronco norte para identificar alguma coisa por baixo dele. E lá está, um ronco gemido do leste como um filhote de cão choramingando. O Kaiser vai ficar furioso se descobrir que os dois estão dormindo. Ele não gosta de correr riscos nas minhas sombras. Como a maioria dos calovaxianos, o teme demais para arriscar despertar sua ira. Se apenas o sul está me vigiando esta noite, deve haver algo que eu possa fazer. Uma sombra é mais fácil de enganar do que duas. Mas não muito. Ainda se trata de um homem devotado e mortal, cujo trabalho inteiro gira em torno de vigiar cada um de meus movimentos. Mas então escuto um terceiro ronco, áspero e leve, fácil de confundir com um vento particular desenfreado entrando pela janela rachada. Compreensão me inunda de alegria, que é rapidamente substituída por medo. Quais são as chances de, na mesma noite, Blaise aparecer para marcar um encontro comigo e minhas sombras estarem todas adormecidas? Muito menores do que as chances de eu estar caindo em uma armadilha. Felice me vem à mente de novo e posso ver o rosto enraivecido e o vermelho do Kaiser, o chicote na mão. Dessa vez, a punição será pior. Mas não se for uma armadilha. Mas e se não for? Se Blaise realmente estiver esperando na adega da cozinha e se tivesse um pacto com Ampélio, como não posso ir? Quando a luz está alta no céu, eu tenho certeza de que quase todos estão dormindo. Atiro a colcha para longe e deixo, em silêncio, a segurança da minha cama. Ainda não há som algum do outro lado das paredes, então chego mais perto de um dos buracos, meu coração batendo forte dentro do peito. Os roncos são inconfundíveis. Agora, vindo de cada um dos buracos, as sombras estão profundamente adormecidas. É possível, é claro, que tenham comido e bebido demais no banquete e caído em um sono profundo, mas não acredito em coincidências. A ideia de estar caindo em mais uma das armadilhas do Kaiser me paralisa por um momento, mas me esforço a prosseguir. Não posso continuar a ser uma covarde. Sinto o chão de pedra gelado como se fossem agulhas na sola dos meus pés, enquanto atravesso a ponta dos pés. Mas meus passos são mais silenciosos sem sapatos. Descalça, chego à porta e paro com a mão na maçaneta. Seria muito fácil, penso, voltar para a cama, afugentar os pensamentos sobre Blaise, Ampélio e minha mãe para o fundo da mente de uma vez por todas. Eu poderia enterrar tudo lá no fundo, poderia evitar envaidecer o Kaiser e ele continuar a me manter viva. Mas penso no sangue que manchou meu vestido e minhas mãos, de Ampélio. Respiro fundo e me obrigo a girar a maçaneta e empurrar a porta, abrindo apenas o suficiente para me esgueirar por ela e sair pelo corredor. As portas dos quartos das sombras estão todas fechadas, mas há taças de vinhos deixadas no chão diante delas. Alguma boa alma deve lhe ter trazido bebida do banquete, ou talvez não tão boa, dependendo do que mais havia no vinho. Muito inteligente, Blaise. Reprimo um sorriso antes de me dar conta de que, pela primeira vez em séculos, ninguém está me vigiando. Permito-me sorrir de verdade por um momento, penso em minhas sombras adormecidas em seus quartos minúsculos e sinto-me tentada a espioná-los ao menos uma vez, mas não posso correr o risco de acordá-los.
O sorriso permanece fixo em meu rosto enquanto prossigo pelo corredor. Como a adega fica na ala oeste do palácio, embaixo das cozinhas principais, preciso virar à esquerda. Ou será à direita? Sob a luz fraca das tochas presas nas paredes, não tenho certeza de nada. Basta uma única mudança de direção errada, uma única passagem errada, uma única pessoa no lugar onde não devia estar. A ideia quase me faz correr de volta para a cama, mas sei que é apenas um monte de mais lenta ideia que me aguarda lá. Tenho de fazer uma escolha. Tenho de confiar em mim mesma. Vou para a esquerda. Os sons dos farristas da madrugada sobem pelas grandes escadarias e percorrem os corredores, chegando até mim. Música e risos alcoolizados, gritos de alegria às custas de Astria. Um brinde é erguido à princesa das cinzas e eles contam piadas indecentes que ouvi tantas vezes que já não me afetam. O caminho mais fácil até a cozinha passa direto por eles. Desce as escadas e dobra uma esquina. Uma perspectiva assustadora considerando o estado deles. Mas existe um motivo para Blaise ter designado a adega da cozinha. E não só porque ela fica escura e deserta a esta hora da noite. É por causa dos túneis. Quando éramos crianças, antes do cerco, Blaise estava determinado a explorar todas as passagens ocultas do castelo, desenhando dúzias de mapas rabiscados que somente ele conseguia entender. E como a mãe dele e a minha eram amigas íntimas e estavam sempre juntas, muitas vezes elas eram obrigadas a me levar junto. Eu explorei as passagens também. Não chegamos perto de encontrar todas, mas durante o período de cerca de 1 ano que passamos a procurá-las, encontramos dúzias delas, incluindo uma que levava à ala leste do palácio, à adega da cozinha. É o tipo de lembrança que julgava muito perdida, como a maioria de minhas lembranças antes do cerco. Mas ver Ampeliu hoje e depois Blaise fez com que todas retornassem. Ainda assim, seria difícil demais perder a entrada após tantos anos. A escuridão não ajuda e não ousei trazer uma vela. As vozes dos farristas estão se deslocando agora. Chegando mais perto, mas eles seguem para outra passagem, afastando-se de mim e soltam um suspiro de alívio. Quando chego ao corredor, que me parece quase com certeza ser o correto, estendo a mão e corro os dedos pela parede. 10 anos atrás, a pedra ficava na altura dos olhos. Então agora eu devia estar no nível da cintura, aproximadamente. Como é possível que eu tenha crescido tanto, quando parece que foi ontem que vi minha mãe morrer? Mas também era outra vida. Estava prestes a desistir de encontrar a entrada quando passa a mão sobre uma pedra que se sobressaía ligeiramente entre as demais. Como o nariz do guardião Alexis. Tinha dito Blaise com um sorriso abafado quando a encontramos. O guardião Alexis era um guardião do ar, cujo nariz era curvo como um arco pronto para lançar a flecha, e que gostava de contar piadas que eu não entendia. Deve estar morto agora. Giro a pedra uma vez no sentido horário, 2 no sentido anti-horário, antes de empurrar a parede firme com o ombro. São necessários mais alguns empurrões até a porta oculta e articulada se abrir. Mas isso é bom. Significa que faz tempo considerável que ninguém usa esse túnel. Com o último olhar para trás, para ter certeza de não estar sendo seguida, dou um passo à frente e empurro a porta, fechando-a atrás de mim. O túnel é estreito e escuro, mas sigo em frente, tateando as paredes cobertas de pó a fim de encontrar o caminho. Devia ter trazido uma vela e sapatos. Faz uma década que ninguém esteve nesses túneis. As pedras que formavam as paredes e o chão estão cobertas de terra e poeira que grudam em minhas mãos e na sola dos meus pés. Eu ando e o caminho serpenteia por uma distância maior do que eu me lembrava, espiralando de tal maneira que me faz ter certeza que estou achando que ando em círculos. De vez em quando, vozes abafadas vazam pelas pedras, e embora eu saiba que seus donos não têm ideia de que esteja aqui, de que eu esteja aqui, prendo a respiração ao passar. De um jeito ou de outro, não tenho dúvidas agora de que isso vai acabar com a minha morte. Mas não importa. Mesmo que eu não dê em nada e eu perca a vida, mesmo que seja uma armadilha, estou fazendo a única coisa que eu consigo. Finalmente, meu pé toca a madeira e eu paro. Agacho-me e limpo-me tanto quanto possível a terra e a poeira que cobrem a tampa, que sei que está sob mim. Tateando ao redor em busca de uma alça de metal frio. Ela surge sobre minha mão e eu a viro, descobrindo que está enferrujada e não abre. Preciso jogar todo o peso do meu corpo contra ela para fazê-la girar 1/4 de volta completa. Então viro várias vezes até meus braços queimarem e a tampa se abrir os centímetros necessários para que eu passe. Olá? Sussurro para a escuridão abaixo de mim. Se estou bem lembrada, é uma altura de cerca de 3 metros até o chão de pedra da adega. E com meus pés descalços, é pouco provável que eu consiga descer sem ajuda. O som de passos arrastados se aproxima.
Está sozinha? Murmura ele para mim em astreano. Leva alguns segundos para registrar as palavras. Preciso traduzir minha resposta na mente antes de falar, odiando a mim mesmo ao fazê-lo. Até agora meus pensamentos eram em calovaxiano. E você está? Pergunto. Não. Pensei em trazer alguns guardas e o Kaiser comigo. Congelo, embora esteja certa de que ele está brincando. Ele deve notar minha hesitação porque suspira com impaciência. Ei, tô sozinho. Pule que eu asseguro. Eu não tenho mais 6 anos, Blaise. Eu tô bem mais pesada. E eu estou bem mais forte. 5 anos na mina da terra dão nisso. Não consigo pensar em uma resposta. 5 anos escravizada em uma mina, 5 anos tão perto do poder natural da deusa da terra, Glyde. Não é de surpreender que ele pareça tão atormentado. Minha década num palácio foi pesadelo. Mas não se comparava nem a metade do tempo em um lugar como aquele. No passado, aquelas minas haviam sido lugares sagrados, mas não consigo deixar de achar que os deuses nos abandonaram durante o cerco. Você esteve nas minas? Sussurro. Embora não saiba o motivo de minha surpresa. A maioria dos astreanos foi mandada para as minas. Mas se Blaise ficou lá por 5 anos e não enlouqueceu é porque é mais forte do que o menino de que eu me recordo. Duvido que ele possa dizer o mesmo de mim. Estive. Respondeu ele. Agora se apresse e pule, Theo. Não temos muito tempo. Teodósia. Ignoro a urgência persistentemente, incomodada de voltar e deslizo pelo buraco. As pernas primeiro, pelo menos um segundo, despenco em queda livre antes que os braços de Blaise surjam debaixo de mim, sob um dos meus joelhos e outro nas costas. Ele me põe no chão na mesma hora. Meus olhos demoram um pouco para se acostumar à escuridão, mas depois o seu rosto entra em foco. Ao contrário do salão de banquetes, posso olhar para ele de verdade agora, sem qualquer consequência. Seu rosto é comprido como o do pai dele, mas os olhos verdes escuros que herdou são da mãe. Não há nada sobre seus ossos além de músculos fortes e a pele morena acinzentada. Uma cicatriz longa e pálida vai da têmpora esquerda ao canto da boca. E estremeço a imaginar o que poderia tê-lo feita. Ele sempre foi mais baixo do que eu alguns centímetros, mas agora eu tinha de olhar para cima se quisesse encará-lo. São quase 30 centímetros de diferença entre nós, sem falar na largura dos seus ombros. Ampelio está morto. Declaro quando enfim consigo formar as palavras. Eu sei, disse ele. Ouvi falar que você o matou. Ele me pediu, revela em voz baixa. Ele sabia que se eu não fizesse, o Kaiser mandaria outra pessoa fazê-lo e depois eu também teria perdido a vida. Agora o Kaiser acredita que sou leal a ele acima do meu povo. E você é? Claro que não, respondo, mas minha voz vacila. É verdade, eu sei que é. Mas só o fato de dizer isso é o bastante para que eu me lembre do chicote de Tem em minha pele. Os olhos cruéis do Kaiser sobre mim, deliciando-se com a minha dor cada vez que suspeitou que minha lealdade a ele não era forjada em ferro. Blaise me fita por um longo momento avaliando-me. Antes mesmo que ele fale, sei que foi considerada insuficiente. Quem é você? Indaga ele. Foi você que quis me encontrar aqui. Quem arriscou a vida de nós dois para isso? Quem é você? Retruco. Ele não hesita e mantém o olhar voltado para mim como se estivesse lendo a minha alma. Eu sou a pessoa que vai tirar você daqui. Por que agora? Pergunto. Prometi a Ampelio que se alguma coisa acontecesse a ele, eu faria tudo para salvá-la. Sinto meu peito oco. Você estava trabalhando com ele, afirmo. Blaise faz que sim com a cabeça. Desde que ele me resgatou da minha terra há 3 anos, diz ele. Isso dói ainda mais. Sei que a vida de Blaise na mina era muito mais dolorosa do que a minha vida aqui. No entanto, enquanto eu estava esperando que Ampelio me salvasse, ele salvou Blaise, e não posso negar quanto isso me incomoda. O que foi que aconteceu com a garota que estava servindo no banquete? Ela... Não consigo pronunciar as palavras, mas não é preciso. Ele balança a cabeça, embora seus olhos ainda estejam distantes. Marina é a preferida dos guardas. Eles não vão matá-la. Foi por isso que ela se ofereceu. Ela vai nos encontrar no navio. Navio? O navio de Dragonsbane. Respondi ele, mencionando o mais conhecido dos piratas astreanos. Suas ações são responsáveis por várias das cicatrizes em minhas costas. Blaise percebe minha confusão porque suspira. Está escondido a quase 2 quilômetros da costa acima, numa pequena enseada logo depois da floresta dos ciprestes. Tenho uma vaga ideia da área a que ele se refere, embora eu não tenha saído da capital desde o cerco. Posso ver o topo dos altos ciprestes da janela de Cress. Ainda assim, não quero me permitir acreditar no que ele está dizendo até que ele pronuncie as palavras. Vamos tirar você daqui hoje à noite, diz ele, e tudo em mim se desenrola. Sair daqui, essa noite. Não me permiti pensar nessa possibilidade quando desci até aqui.
Não me permiti nem mesmo uma centelha de esperança que, quando esta noite terminasse, eu estaria livre do domínio do Kaiser. Mas agora me permito pensar nisso. A liberdade está ao alcance de minha mão, embora o pensamento me aterrorize tanto quanto me anima. Afinal, já estive perto da liberdade antes e dói muito quando ela é nos arrancada de novo. E depois? Pergunta incapaz de impedir que a vertigem transpareça em minha voz. Não posso evitar. A ideia de liberdade está tomando conta de mim, e embora eu sinta que ela pode ser arrancada de mim tão rápido quanto me foi oferecida, é esperança. E é mais real do que qualquer coisa que eu senti nesses últimos 10 anos. Há países que aceitam refugiados astreanos. Austrália, Santo Crivero, Timoré. Vamos para um deles, construir uma vida nova lá. O Kaiser jamais vai encontrar você. A esperança que inunda minhas veias crepita. Ela não morre, mas se retorce em algo novo e inesperado. Em todas as minhas fantasias de ser resgatada, nunca imaginei que seria desse jeito. Pensei em Apelio vindo em mim com raiva e exércitos e um plano para retomar Astrea. Odeio viver sob o jugo do Kaiser, mas esse palácio é minha casa. Eu nasci aqui e sempre imaginei lutar para recuperar o trono de minha mãe e mandar os calovaxianos de volta para a terra estéril e deserta do seu país de natal. Dei meus primeiros passos aqui. A ideia de deixar meu lar é o que quis durante 10 anos, mas nunca mais voltar. Sinto isso como um soco nas entranhas. Você quer fugir? Pergunta em voz baixa. Blaise estremece com a última palavra. Afinal, ele foi criado neste palácio também. Abandoná-lo pode não ser tão fácil para ele igualmente, mas ele não recua. Esta nunca foi uma luta que poderíamos vencer, Theo. Com Apelio havia uma chance, mas todos os guardiões estão mortos. As forças que Apelio conseguiu reunir se dissiparam depois que ele foi capturado. E não eram muitos. Para início de conversa, talvez só 1000. 1000? Existem 100.000 astreanos. Existiam 100.000 astreanos. Os últimos números que ouvi nos deixaram mais perto de 20. 20.000? Como isso é possível? O cerco tirou muitas vidas, mas teriam sido tantas assim? Somos uma mera fração do que já fomos? Desses 20.000, continua Blaise, metade está nas minas, incapaz de fugir. Isso eu sei. As minas eram fortemente vigiadas antes da revolta. A mina do ar na semana passada. Tenho certeza de que o Kaiser dobrou o número de guardas desde então. Mas se você fugiu, tem de haver um jeito. Argumento. Eu tinha Apelio, nós não... Disse ele, mas não entra em detalhes. Dos outros 10.000, Dragonsbane contrabandeou cerca de 4.000 para outros países, o que deixa 6.000 em Astrea. Talvez 3.000 aqui na capital. Nenhum deles lutou um dia sequer na vida. Muitos são crianças que nunca viveram em um mundo não governado pelo Kaiser. Nunca levantaram a arma, 1.000 estavam dispostos a experimentar. Eu mal escuto. Enquanto eu fazia o jogo do Kaiser, 80.000 pessoas do meu povo morriam. Toda vez que o chicote açoitava minha pele, eu amaldiçoava meu país e aqueles que tentavam salvá-lo, meu povo era assassinado. Enquanto eu dançava e fazia fofoca com Cres, eles enlouqueciam nas minas. Enquanto eu me banqueteava à mesa do inimigo, eles morriam de fome. O sangue de 80.000 pessoas está em minhas mãos. Esse pensamento me deixa entorpecida. Em breve, entrarei de luto por eles. E uma vez que eu comece, não sei se algum dia serei capaz de parar. Mas não posso fazer isso agora. Eu me obrigo a pensar, em vez disso, sobre 20.000 pessoas que ainda estão vivas. Pessoas que estão esperando há 10 anos que alguém as salve. Exatamente como eu esperei. Chegou a hora de os pequenos pássaros voarem, disse Apelio, antes de me mandar matá-lo. Dar um fim à sua vida para salvar a minha. Ele não pode mais nos salvar, mas alguém tem de fazê-lo. Há 10.000 nas minas, digo quando recupera a fala. 10.000 astreanos fortes e furiosos que ficariam felizes em lutar, depois que tudo por que passaram. E o Kaiser sabe disso, e é por isso que as minas estão ainda bem mais vigiadas do que a capital, comenta Blaise. É impossível. Impossível. A palavra me perturba e eu a ignoro. Mas os 1.000 que você mencionou, digo, podemos tê-los de volta, não podemos, se trabalharmos juntos? Ele hesita antes de sacudir a cabeça. Até o fim de semana, todo astreano do país saberá que você matou Apelio. Vai ser difícil para você recuperar a confiança deles depois disso. A ideia me dá náuseas, mas tenho certeza de que o Kaiser esperava essa reação quando me ordenou que matassem Apelio. Mais uma maneira de me separar do meu povo, fazendo com que me odeiem tanto quanto a ele. Vamos explicar a eles. Eles conhecem o Kaiser agora, conhecem seu jogo. Podemos fazê-los mudar de ideia, sugiro.
Mesmo que pudéssemos, não vai ser suficiente. Ainda são 1000 civis contra 100 vezes mais soldados calovaxianos treinados. Mordo meu lábio inferior. E Dragonsbane? Se ele está do nosso lado, podemos lutar. Ele deve ter feito aliados em sua viagem, deve conhecer pessoas que podem ajudar. Dragonsbane tem sido uma pedra na bota do Kaiser desde o cerco, atacando seus navios, afundando diversas fortunas em pedras no espírito que ele pretendia vender, contrabandeando armas para rebeldes astrianos. Mas Blaise não parece convencido. A lealdade de Dragonsbane é apenas de Dragonsbane, ele diz. Estamos do mesmo lado agora, mas é melhor não colocar fé demais nele. Sei que isso não é o que você quer ouvir, que também não é o que eu queria dizer, mas toda a esperança da revolução morreu com Apelio. E já não era muita. Tudo que podemos fazer agora é ir embora, Theo. Sinto muito. Venho sonhando com a liberdade todos os dias desde o cerco. Esperando por esse exato momento, quando alguém me levaria para o mais longe possível desse lugar. Posso ter uma vida nova em algum lugar, alguma praia distante, sob o céu aberto, sem sombras a me vigiar, sem ter que me preocupar com cada palavra que eu digo, com cada mudança em minha expressão. Eu nunca mais teria de ver o Kaiser, nunca mais sentiria um chicote em minhas costas outra vez, nem teria de me curvar a seus pés. Nunca mais teria de me perguntar se aquele seria o dia em que ele finalmente acabaria comigo. A liberdade está ao alcance da minha mão, posso ir embora sem olhar para trás. No entanto, no mesmo instante em que penso nisso, sei que não é verdade. Apelio passou a última década tentando salvar a Astria porque ali era o nosso lar. Porque havia pessoas como Blaise que precisavam dele. Porque ele jurou aos deuses proteger a Astria e sua magia a qualquer custo. Seu sangue está em minhas mãos e agora, embora eu saiba que foi inevitável, ainda assim tirei um herói de um mundo onde eles são poucos e preciosos. 80.000 pessoas é um número imenso. 80.000 mães, pais, filhos, 80.000 guerreiros, artistas, agricultores, comerciantes e professores. 80.000 túmulos sem identificação. 80.000 pessoas do meu povo que morreram à espera de alguém que as salvasse. Acho que eu gostaria de ficar, digo a ele em voz baixa. Blaise se vira para mim espantado. O quê? Agradeço o seu trabalho, de verdade. Eu sei que aquele monstro fez a você, Theo. Que mentiras ele te contou, mas você não está seguro aqui. Eu estava lá hoje à noite quando ele exibiu você como um troféu e isso só vai piorar. Não temos os números deles, Blaise. Você está certo. Se o atacarmos de igual para igual, perderemos a rebelião pela qual Apelio deu a vida. E tudo isso terá sido em vão. Mas se eu ficar, eu posso obter informações. Posso encontrar pontos fracos, descobrir os planos deles. Posso nos dar uma chance de retomar o nosso país. Por um momento, ele quase parecia um menino que eu conheci. Um menino que eu seguia, em quem eu grudava, não importava quanto ele tentasse se livrar de mim. Você não pode me dizer que eu estou errada, argumentei. Sou sua melhor chance. Ele sacode a cabeça. É perigoso demais. Você acha que não tivemos espiões antes? Tivemos dúzias deles, e eles sempre os descobrem. E não me leve a mal, mas eles eram muito mais estáveis do que você. Eu estou bem, protesto. Ele me observa por um instante, buscando o meu rosto, buscando qualquer sinal de hesitação que possa usar contra mim. Mas não vou dar isso a ele. Quem é você? Pergunta ele. Meu nome é Theo. O nome fica preso em minha garganta e sou criança outra vez, encolhida no chão frio de pedra enquanto o Kaiser e o Ten estão de pé à minha frente. Quem é você? Pergunta calmamente o Kaiser. Mas toda vez que digo a ele, o chicote estala em minhas costas e eu grito. Isso continuou por horas. Eu não sei o que querem de mim. Continuo a dizer a verdade. Continuo a dizer que meu nome é Teodósia Eirene Rousara. Meu nome é Teodósia. Meu nome é Theo. Até que não digo mais. Digo-lhes que não sou ninguém. É quando eles param. É quando o Kaiser se agacha ao meu lado com um sorriso bondoso e coloca um dedo sobre meu queixo, obrigando-me a encará-lo. É quando ele me diz que sou uma boa menina e me dá um novo nome, como se fosse um presente, e fico grata. Mãos quentes seguram meus ombros, sacudindo-me para frente e para trás. Quando abro os olhos, o rosto de Blaise está a centímetros dos meus. Os olhos escuros e mais duros do que eu me lembrava. Seu nome é Teodósia, afirma ele. Repita! Ergo a mão para tocar o seu rosto trançando a cicatriz. Ele estremece. Você tinha um sorriso lindo, digo. Minha voz falha. Sua mãe disse que ele lhe causaria problemas um dia. O que aconteceu com ela? Foi morta no cerco. Responde ele depois de um instante. Ela tentou ficar entre os calovaxianos e sua mãe. Claro que tentou. Nossas mães eram amigas desde o berço.
Um vínculo mais forte do que o sangue, elas diziam. Eu a chamava de tia. Por mais horrível que tenha sido, ao menos foi rápido. Sou grata por isso. E seu pai? Ele sacode a cabeça. Os calovaxianos têm experiência na conquista de países. Eles sabiam que precisavam matar os guardiões e os guerreiros primeiro. Ampelio foi o último. Tentei fazer com que fosse indolor, murmura. Era o mínimo que eu podia fazer, mas ele já estava com tanta dor que não sei se isso ajudou. Blaise assente com a cabeça, mas não diz mais nada. Senta-se ao meu lado no chão, cruza as pernas e de repente quase sinto como se fôssemos crianças outra vez em nossas aulas, esperando que os professores dessem algum sentido ao mundo à nossa volta. Mas nada no nosso mundo faz sentido. Teodósia, fala a ele outra vez. Você precisa dizer. Eu sou Teodósia Heirene Rousara, digo a ele. E sou a única esperança do meu povo. Por um momento ele me fita. Ele vai dizer que não e que não tenho certeza se ele está errado. Em vez disso, ele suspira longa e dolorosamente e se desvia. De repente, parece muito mais velho do que seus 17 anos. Parece um homem que já viu demais do mundo. Que tipo de informações? Meu sorriso é frágil. Eles não são infalíveis. Não importa que o Kaiser goste de acreditar. A revolta do mês passado na mina do ar? Ele desviou o olhar do meu rosto. A que matou uma centena de astrianos e feriu mais do que o dobro disso? Desencadeada por um terremoto entre todas as coisas. Os astrianos viram uma oportunidade para se revoltarem e aproveitaram. O Kaiser disse que Ampelio a provocou, mas ele era um guardião do fogo, não da terra. É claro que o Kaiser não se baseia na lógica nem nos fatos. Ele disse que Ampelio provocou isso, basta para os calovaxianos. Além disso, morreu quase a mesma quantidade de calovaxianos. Suas sobrancelhas espessas se erguem. Eu não ouvi falar disso. O Kaiser deve ter mantido em segredo. Ele não ia querer que ninguém soubesse quanto dano um grupo de rebeldes astrianos podia causar. Você conhece o Tem? O rosto de Blaise se torna sombrio e ele dá um grunhidinho de confirmação. A filha dele me considera uma amiga e ela tem a língua solta, digo, enquanto culpa forma um nó em meu estômago. Cresce é minha amiga, mas também é filha do Tem. É mais fácil pensar nela como duas pessoas separadas. Estou surpreso que permita que ela fique perto de você, comenta ele. Para eles sou apenas uma garota destruída, um troféu ensanguentado de mais uma terra que eles conquistaram. Eles não me veem como uma ameaça. Ele franze o senho. E o Kaiser? Você não sabe nada sobre ele? É difícil. Ele toma cuidado para parecer mais Deus do que humano. Até mesmo os calovaxianos morrem de medo da ira dele para se arriscarem a fazer fofocas, pelo menos onde alguém possa ouvi-los. E o Prince? Prossegue ele. O Prince. Soren. Como ele me impediu que o chamasse. Ouço recitar de novo para mim os nomes dos astrianos que ele matou em seu 10º aniversário, embora eu tenha certeza de que houve muitas outras matanças desde então. Ele não se lembra de todos os nomes, não é? Empurro para longe esse pensamento e encolho os ombros. Não o conheço bem. Ele esteve em treinamento no mar nos últimos 5 anos, é um guerreiro e dos bons pelo que eu ouvi. Mas ele tem um fraco pelo heroísmo. Suponho que isso vem do seu desejo de proteger a mãe. A Kaiser não parece particularmente ligada a ele, nem como herdeiro. Acho que se sente intimidado por ele. Como eu disse, os calovaxianos não amam o Kaiser, eles o temem. Tenho certeza de que muitos deles estão esperando o dia em que o Prince o substituirá. A expressão de Blaise é cautelosa, mas posso ver sua mente trabalhando. Você ouviu algo sobre berserkers? A palavra é estranha, mas com certeza é calovaxiana. Berserkers? Repito. Acho que não. É uma espécie de arma, explica ele. Houve boatos de que eles... mas ninguém conseguiu descobrir em primeira mão o que fazem. Ou pelo menos, ninguém conseguiu sobreviver para contar. A filha do Tem pode saber alguma coisa. Posso tentar descobrir. Ele solta o ar ruidosamente, apoiando a cabeça na parede. Está fingindo considerar a ideia, mas sei que o convenci. Não ofereço muito, mas ele não tem outras opções. Vou precisar encontrar um jeito de ficar em contato, disse ele por fim. O alívio me inunda e não consigo conter uma risada. Com certeza você não pode drogar minhas sombras de novo. Ele parece surpreso por eu ter descoberto seu truque, mas dá de ombros. Eles vão pensar que exageraram no banquete e sem dúvida não vão querer que o Kaiser saiba disso. O Kaiser acaba sabendo de tudo, comento. Dessa vez, as sombras podem levar a culpa, mas se houver um padrão, mesmo que seja uma pontinha de padrão, ele vai dar um jeito de me responsabilizar. Eu acho que eu tenho ideia, mas primeiro preciso encontrar ajuda.
Pode demorar alguns dias, eu vou encontrar você. Não se arrisque vindo me procurar. Nesse meio tempo, veja o que pode fazer quanto ao Prince. O que você quer dizer com isso? Ele me olha de cima a baixo, avaliando-me de novo, mas desta vez de um jeito diferente, que não consigo identificar. Você disse que ele gosta da ideia de ser um herói, diz ele. Você não é uma donzela precisando ser salva? Não consigo evitar uma risada. Dificilmente eu despertaria o interesse dele. O Kaiser jamais permitiria. E príncipes mimados sempre querem o que não podem ter. Você percebe muitas coisas, mas notou a maneira como ele olhou para você? Do mesmo jeito que ele olhou para todos, imagino, com uma expressão esculpida em pedra e gelo. Não foi o que pareceu. O príncipe poderia ser uma fonte de informação inestimável. A ideia de o Prince Soren nutrir sentimentos por alguém é risível. Duvido que haja um coração em seu peito, no entanto, não consigo deixar de pensar em como ele me pediu que o chamasse pelo nome. Vou ver o que eu posso fazer, declaro. Blaise pôs uma das mãos em meu ombro. Sua pele é quente, apesar da adega gelada. Perto assim, posso ver o pai dele. Posso ver o pai nele. Posso ver na boca carnuda, posso ver no queixo quadrado, mas ele guarda muita raiva, mais raiva do que os nossos pais jamais conheceram. Isso deveria me assustar, mas não assusta. Eu compreendo. 1 mês, diz ele depois de um instante. Em 1 mês partiremos de qualquer maneira. Mais 1 mês sobre o jugo do Kaiser parece uma eternidade. Porém, também sei que não é muito tempo para virar o jogo. Não é tempo suficiente para fazer muitas coisas, mas terá de bastar. 1 mês. Concordo. Blaise hesita por um instante, parecendo querer dizer mais. Essa gente destruiu nossas vidas, Theo. Afirma finalmente a voz falhando ao pronunciar o meu nome. Dou um passo na direção dele. É uma dívida que vamos cobrar. Prometo. As palavras não me chocam tanto quanto a veemência por trás delas. Não pareço eu mesma nem para os meus ouvidos. Ou pelo menos não pareço Tora. Mas quando os olhos de Blaise se suavizam e ele me puxa para si e me abraça, eu me pergunto se estou começando a parecer Teodósia. Faz muito tempo desde que alguém, além de Cres, me tocou desse jeito, com amor e consolo genuínos. Por pouco não me afasto, mas ele cheira a estria e me dá a sensação de que eu estou em casa. Então, leitores do meu coração, o que é que vocês acharam? Eu tô feliz que eu posso estar lendo para vocês. Essa primeira parte é uma parte que a gente vê como que a princesa Teodósia se virou nesses últimos anos, o começo de uma trama, o começo de uma revolução, de como ela vai começar a pensar em livrar os poucos restantes, as poucas pessoas que restaram do país dela. E eu não sei se vocês notaram, é um livro que ele é todo feito em primeira pessoa, ou seja, a Teodósia está narrando tudo o que está acontecendo. Eu sei que no começo ela descreve muito, ela fala muito, mas quando vocês fazem esses primeiros 20%, que foi o que eu li, vocês podem entender um pouquinho mais da trama. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês me acompanhem como me acompanharam na última leitura. E obrigada por estarem aqui, obrigada pelos mais de 100 inscritos, exatamente 107 inscritos. E eu prometo a vocês que esse livro vai ser muito bom, que essa trilogia é maravilhosa e vocês vão gostar tanto quanto a primeira leitura que eu fiz, tá? Um beijo, meus leitores, e até a próxima leitura.